Muito boa noite na paz do Senhor Jesus a todos. Vocês que permanecem conosco aí, fiquem aí ligados em nome de Jesus. Alguns problemas técnicos acontecendo aqui desde o início da noite, mas estamos vencendo e vamos vencer, tá ok? Quero agradecer a você que está conosco, aguardando aí a transmissão online. Enquanto eu estou falando com você, eu vou tentar transmitir, compartilhar com vocês aqui o link da live nessa noite. Deixa eu copiar aqui. Vamos lá. Maravilha. Beleza? Tô parando aqui só para compartilhar com vocês que o pessoal do nosso grupo de transmissão, essa live. Uma noite atípica para nós aqui do De Frente Podcast. Nosso computador acabou de dar um pequeno probleminha no início da noite. E espero que o problema esteja resolvido. Então, vai nos dando feedback aí, você que está no chat online, você que está conosco aí, permaneça conosco. Essa noite vai ser uma noite abençoada, em nome de Jesus. Uma noite que nós iremos compartilhar de experiências, compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E compartilhar também um pouco de conteúdo profissional, algumas histórias que vai te encorajar a avançar no teu projeto de vida, né? Então compartilha com os grupos da igreja, compartilha com os grupos de amigos, compartilha nos grupos de escola, no Messenger, no Direct, compartilha no WhatsApp. Não fique de fora disso. E mais um pequeno detalhe para vocês, rapidão aqui. Quando subir a live no YouTube, curte, comenta, compartilha para nós lá e nos ajuda a crescer. E não se esqueça de se inscrever, tá bom? Estamos indo rumo aos 1000 inscritos e nós teremos surpresas até lá. E uma surpresa maior na comemoração dos 1000 inscritos, beleza, pessoal? Pastor Gustavo, como que tá o feedback aí? Tá ok? Ok. Tudo certinho? Maravilha? Então vamos dar sequência, gente. Nós estamos felizes nessa noite, tá ok? Passou o momento de tensão aqui, né? Nessa expectativa de que dê tudo certo, né? Nós temos um compromisso com Deus, com certeza. Compromisso com a palavra do Senhor e também com vocês que estão desde o início da noite nos mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, perguntando da live, perguntando como que está, que vai sair ou não vai. Muito obrigado você que nos deu já um feedback avisando. Eu estou compartilhando aqui, viu, pessoal? Estou falando com vocês e compartilhando aqui, nos deu feedback, falando que o som estava cortado. Obrigado por estar conosco aqui nessa noite aqui, tá bom? Uma noite muito especial. Queremos agradecer, não vamos falar dos nossos patrocinadores, por questão de tempo, tá bom? Nos perdoem, por favor. Desculpe os pequenos transtornos que aconteceram aí. E estamos compartilhando a live aqui. Está conosco nessa noite, né, uma pessoa muito especial, tá bom? Não vamos alongar muito por causa do horário. Opa! Olha o som ao vivo aqui, hein? O som ao vivo saiu aqui, eu falando. Agora fiquei chique demais. Agora eu tô feliz. Agora eu estou bem, graças a Deus. Aleluia! E está conosco nessa noite aqui, saí do meu filtro aqui, saí do modo sem filtro agora e voltei pro normal. Está conosco nessa noite aqui, um amigo, um irmão, um grande profissional. É uma satisfação poder estar com ele aqui. Ele faz parte de um grupo, de um escritório de advocacia na cidade aqui. Souza e Vaz. Souza e Vaz. Né? Você já ouviu a voz dele agora aí? Não sei se a câmera está aberta, central, está para mim aqui, mas quero apresentar para vocês e gostaria que ele desse o primeiro boa noite, se apresentasse. Pode falar da empresa, da empresa não, poxa vida, do escritório que você trabalha. Já manda um abraço para o pessoal que também está aguardando também essa live, tá bom? Enquanto isso, eu vou retomar o meu normal aqui, vou tomar água. Meu querido Anderson Vaz, se apresente, por favor, seja bem-vindo. O microfone é seu. Ô, meu irmão. Obrigado, tá? Primeiro, dizer que é uma satisfação mesmo, como eu falei para você hoje, não tem como eu medir, é mensurável isso aí. Você é aquele amigo mais chegado que o irmão de longa data, cara. E não tô falando porque eu tô na sua frente, você sabe. Amém. Que te considero demais mesmo, né? Tanto você que o pastor, obrigado mesmo pelo convite. E, pessoal, vocês que estão aí acompanhando, obrigado, né? Tem um pessoal aqui, como o Alexandre falou, deu alguns probleminhas e o pessoal veio entrando em contato comigo, perguntando o que está acontecendo, não estou conseguindo entrar. São coisas que acontecem, né? E assim, mas obrigado, tá? Você que está nos acompanhando. E como o Alexandre falou, né? O nome é Anderson de Almeida Vaz, quem não conhece, sou advogado aqui na cidade. Sou sócio proprietário de escritório chamado Souza e Vaz, com um grande amigo, um parceiro chamado Luciano Souza, que conheço desde criança e Deus faz umas coisas assim extraordinárias que no momento certo a gente pôde unir forças para poder ir trabalhando junto hoje.
Que legal. Então, chama Alexandre, tá bom, Xando? Tá bom? Perfeito. Anderson, doutor Anderson Vaca, que você prefere? Não, pode ser o Seja Xando bem-vindo, mesmo. que é um prazer pra nós, viu? Pessoal, você que está já online, estou recomposto, graças a Deus. Ó, zen. Curte, comenta, compartilha, entra no chat, pode tumultuar, pode reclamar, pode dar feedback, por favor. E não esquece de compartilhar. O seu like é importante, o seu compartilhamento é importante. Aos nossos patrocinadores, nos perdoe pelos pequenos transtornos. Na próxima live, nós vamos falar 2 vezes, 3 vezes de vocês para compensar o dia de hoje, tá bom? Que são nossos abençoadores, nós não podemos deixar de lembrá-los aqui. Eu estou muito grato a Deus, muito feliz demais, né? Eu espiritualizando e não espiritualizando, né? Para você que está aqui, que é cristão, vai entender. Nós sabemos que quando as lutas, não que achamos que vivemos debaixo de luta, de dificuldade, né? Também não achamos que tudo é bênção, nem que tudo é ruim. Mas sabemos que muitas vezes, quando tem dificuldade, tem provação, é sinal que tem algo bom para acontecer na sua vida, na vida do Xando, na minha vida, na vida do De Frente Podcast, tá bom? Então vamos iniciar aqui o bate-papo aqui e eu gostaria de já jogar a bola puxando aqui pro meu amigo Anderson Vaz, doutor Anderson Vaz. Vou chamar ele Xando, tá bom, pessoal? Tá ok? Xando, é o seguinte, a gente já conhece há algum tempo já. Eu me sinto muito à vontade em estar com você nessa mesa. Para mim é uma mesa de comunhão. Quando encontro pessoas como você, assim, anos após, lá há uns 20 e tantos, e Pedro Álvares de Cabral, reencontrar você aqui hoje, formado em advocacia, um grande advogado, trabalha num grande escritório de advocacia com um parceiro também, amigo seu. Talvez as pessoas olhem, né? As pessoas, elas têm uma imagem da nossa carcaça, né? No seu caso, gravata, terno, né? Vê o Instagram, vê o Facebook, vê de repente um vídeo que você posta fazendo algumas observações numa audiência, que eu já vi já, tá bom? Acha que tudo foi fácil. Pra gente começar aqui já um bate-papo, já ir relaxando, fique à vontade. Conta pra nós um pouquinho do início da sua trajetória, pode incluir também a sua vida, o seu encontro com o Senhor. E assim nós vamos já falando um pouquinho já também da sua vida profissional. Fique à vontade, o tempo é seu, o microfone é seu, faça o uso da melhor forma possível. Obrigado, meu irmão. Alexandre, assim, encontro com Deus é aquilo que estava conversando com você, né? Imagina, eu lá na escola, molecão, 12 anos, um amigo Giliardi, um cara com quem pouco conversava. Eu sentado, eu era o cara do fundão. Eu acredito assim, se tiver algum professor me ouvindo agora, eu falo, não acredito. Porque esse daí era o cara do fundão, poxa. Né? O cara que ficava lá cantando na aula e não é que esse rapaz fez alguma coisa da vida mesmo. Mas assim, esse cara, ele sai do lugar dele, que era lá na frente, e vai lá e me convida para participar de uma festa. Ele não contou muito bem como era essa festa, mas ele falou, não, vamos comigo, vamos lá, vai ser uma festa, vai ser em outra cidade. E eu falei, opa, vamos embora, vou pra essa festa. E quando eu cheguei lá, eu vi que era um pessoal lá da igreja, né? Brasil pra Cristo, ali na Vila Regina. Quando eu olhei, molecão, eu falei, o Giliardi me enganou, hein, rapaz do céu. Tô vendo esses crenteados aqui, falei, e agora? Mas isso foi um start e isso mudou a minha vida, né? Isso mudou a minha vida. O que eu falo? Geralmente nós não somos nem 100% maus, nem 100% bons, a verdade é essa. Mas não tem como conhecer a Cristo e não ser diferente. Não o que há de bom em mim é esse caráter dele que hoje reflete na minha vida. Então, é isso que é a fidelidade nas minhas relações, isso que é a bondade que eu consigo expressar, isso que é o caráter que tanto eu como meu sócio, a gente tenta moldar dentro do escritório hoje. Mas é isso aí. Por isso que até no primeiro vídeo que eu postei, que eu tava vindo aqui, eu falei, de repente você me conhece só de vista e não consegue compreender porque eu me comporto dessa maneira. Então hoje vocês já sabem, eu me comporto dessa maneira porque já não vivo mais eu, então Cristo vive em mim. Então é isso, né? Graças a Deus. E essa foi o start para tudo. E não tem como eu não observar e dizer que se eu tenho uma família hoje é por isso. Depois eu conto aqui para vocês questão de estudo. Eu não sei como eu paguei a faculdade. Eu vejo Deus em tudo. Legal. A verdade é isso. Deus presente na minha vida desde sempre. E que legal, Xando, e como que foi essa caminhada sua, né? Você teve um encontro com Cristo, né? Foi, entre aspas, assim, enganado pelo colega de escola, né? Que quem menos você esperava que chamar você para um evento, te chamou. E foi fácil a caminhada desse
Vamos pular até se quiser, fique à vontade. Os detalhes, fique à vontade para a gente poder chegar, né, nessas questões profissionais também, que eu gostaria de explorar bem isso aí. Foi fácil para você a caminhada, desde o seu encontro com Cristo, de você entender que Deus tinha um chamado para a tua vida, até você chegar nessa fase mais madura, onde você falou assim, eu vou estudar, eu vou correr atrás do prejuízo, vou fazer meu corre. Como que foi essa transição? Antes de chegar na faculdade, que eu quero entrar nesse assunto com você também, logo, falar um pouco sobre algumas questões jurídicas também, né? Que não que seja mais importante, mas eu quero saber também. Eu tenho uma pergunta muito importante e vou colocar você numa freira. Logo, né? Conta pra gente nesse processo de você encontrar... Né? Você foi enganado pelo seu amigo Giliard. Giliard, se você estiver assistindo ou ouvindo esta live, um abraço, viu? Tá amigo do nosso coração, sim. Fez parte da nossa infância, né? Sou um pouquinho só mais velho que você, né? E fez parte da nossa infância, família toda, a gente ama demais eles, né? E são pessoas que fazem parte da nossa história, né? E como que foi esse processo? Até você virar a chave e falar, pô, vou estudar, vou fazer meu corre, vou dedicar ao estudo, né? Vou decidir que vou correr atrás para ser advogado. Como que foi esse processo, esse meio termo aqui? Que houve ensino médio, houve alguns percalços, algumas dificuldades, muitos desvios no caminho, tropeços, erros, escolhas. Conta um pouco pra gente esse meio termo aí, esse meio tempo de até você falar assim, não, vou estudar, vou correr atrás do prejuízo, vou fazer o corre agora e vou virar advogado. Nossa. Fica à vontade. Foi muito difícil, na verdade. Alguma coisa, mas assim... Eu era ao mesmo tempo sonhador, era aquele moleque que era muito mentiroso também, porque eu não tinha, mas queria ter, aí eu criava um mundo talvez que hoje eu percebo que era para tentar aliviar um pouco aqueles perreios de querer ter e não ter nada. Ao mesmo tempo eu era muito briguento, né? Eu era um moleque que achava que tudo resolvia no braço. Então, quantos problemas eu arrumei nesse sentido, né? Até ajustar minha vida, mas Deus foi muito bom comigo nesse sentido, porque... nesse período eu conheci você, que você era o cara que ficava ali, poxa, vamos conversar, chamava lá na tua casa, chamava lá no canto, cara, vamos aqui. Então, já nesse período, legal. E depois quando eu cheguei lá para os meus 17, 18, eu conheci também o pessoal ali na Batista Memorial, conheci a Grace, esposa do Bob, hoje esposa do Bob, que na época não era. E ela veio e praticamente terminou aquilo que você começou. Então você foi lá, semeou, ela veio e deu uma estrutura. Legal, que é outra pessoa que eu tenho que ser muito grato nesse aspecto. Porque ela saía da casa dela para ir na minha casa, para conversar comigo, com a minha esposa, para falar, tenho algo bom para vocês. Algo que eu já conheci porque você começou o trabalho atrás. Mas eu vim capengando, como você falou, né? E tá com o pé na igreja e saiu fora... Por quê? Muita mentira e muita briga, né? Um cara meio revoltado com a vida. Então eu fui passando por esses prejuízos aí, até tomar juízo, né? Até entender de fato como era a vida. Coisa de moleque, não? Sim. É que nessa fase que os dias de hoje tá pior ainda pelo excesso de informação, o excesso de ofertas, né? Aqui eu não falo como uma pessoa de igreja, mas falo como um cidadão, um pai de família que entende que tanto na internet, tanto nas mídias sociais, hoje se oferta muita coisa para nossos jovens. Na época não era diferente. No seu tempo tinha as ofertas, tinha os problemas, tinha os desafios da idade, né? E a gente fica feliz em saber que apesar dos nossos erros, das nossas dificuldades, Deus foi cuidando, né? Deus foi tratando. Uma pergunta assim, desafiadora para você, teve problema com drogas, nesse sentido assim, na sua vida? Não só de experimentar, não assim, de se conviver, não só de usar, não digo de usar, mas no ambiente, quando se ofertava muito. Na minha adolescência, eu convivi no meio de muitas pessoas que faziam uso, amigos, perdi amigos na caminhada. Quando eu falo assim, envolvimento, assim, é mais em relação ao meio que você vivia. Porque você poderia hoje estar do outro lado, ao invés de estar advogando hoje, por exemplo. Nós vamos entrar nesse assunto lá para frente.
teve desafios nesse sentido para sua vida na adolescência? De ter que dizer não, que lutar, brigar com o desejo. Às vezes nós estamos inseridos num meio que nós precisamos, né, acompanhar a galera, fazer parte da turminha da Paz do Amor. Eu vivi isso aí, por isso que eu jogo essa pergunta para você. Teve desafios nesse sentido para tua vida? Teve, eu vivi, mas assim, desde moleque eu fui beber muito, então acabava bebendo, bebia demais. Eu não confesso que eu não sei porque eu não usei outras coisas, porque eu vivia, né? Então assim, é quebrada, né? Sim. A gente tá a vida toda, né? Sim. A gente sempre pobre, sempre no meio da quebrada, não que não tenha droga em outros ambientes, mas né, como falando assim, mas eu tava todo dia ali, eu skate, né? Eu era apaixonado até hoje, eu gosto demais de skate, e eu tava ali no meio da quebrada, então os caras compravam, às vezes eu tinha um pouco de dinheiro no bolso, os caras chamavam, vamos fazer uma inteira, eu tirava do meu, ajudava, os caras passavam. Mas assim, eu tinha 2 objetivos, desde moleque, a partir dali dos meus 10, 12 anos, que era ser advogado e andar de skate. E eu falei, advogado, eu vou deixar aqui, quero ser skatista profissional. Então isso me fez não usar o restante, como se a bebida não fosse causar um prejuízo. Mas é que eu via muitos amigos, eu tenho um amigo que, até mesmo o próprio Giliard, às vezes dava shape, né, as tábuas ali de skate pro cara, que andava demais. E por causa de thinner. O cara fundou de um jeito que, assim, inexplicável. E um cara com um talento absurdo para aquilo. Então ele ficava na minha cabeça como exemplo, porque também era meu amigo desde que eu tinha 6 anos de idade. Nessa época, ou seja, já tinha 12, 13, olha quanto nós havíamos convivido junto. E eu via não só na vida dele, mas como de outros, no resultado de que isso trazia. Mas eu me enganava achando que a bebida não causava o mesmo efeito, que foi a porta de entrada para todas as outras, né? Sim. Mas sim, eu acabei não experimentando as outras, né? Mas não foi porque eu falei assim, nossa, que cara inteligente. Não, eu queria ser skatista profissional. Então eu falei, não dá para associar uma coisa com outra. Sim. Mas me destruía com outra. Que legal. Né? Não... Eu fiz essa pergunta para você porque é sempre linkando. A gente conversa olhando lá para o passado, né? Como testemunho, como experiência, porque tem jovens nos assistindo. E vai assistir essa live quando subir na internet, vai subir no YouTube, nós vamos compartilhar. Que, repito, ver você hoje caminhando hoje, ver você hoje advogando, ver você hoje com a família constituída e acha que não teve lutas, né? Não teve dificuldade, não teve as ofertas, não teve aquele momento, vou ou não vou, todo mundo passou por isso, entendeu? E é importante que pai e mãe que esteja nos assistindo aqui, né, que esteja nos ouvindo, que compartilhe esse momento com o teu filho. Porque, às vezes, as pessoas acham que condição social, de você vir de uma classe desfavorecida, pode te pedir de conquistar um sonho. Eu quero entrar já pulando essa fase, nós encurtamos aqui essa fase pré-escolar aí. Como que foi a decisão? Como que você decidiu na tua vida, falar assim, vou ser advogado, vou fazer direito? Como que foi esse encontro de você com o direito, né? Hoje, né, você foi formado, você trabalha no escritório de advocacia. Como que foi o teu encontro com eu sou leigo, vou usar com a matéria, com o direito. Fala, não, gostei. Foi através de alguém, foi incentivado por alguém da família, alguma inspiração. Pode citar aqui se for amigo, se for alguém da sociedade. Fique à vontade. Como que foi esse engajamento seu para fazer, não, vou fazer direito, vou fazer faculdade, vou correr atrás? Conta pra nós como que foi esse encontro seu com o direito. Cara, meu amigo, hoje eu vejo como missão. Por que eu tô falando isso antes? Porque em alguns momentos de dificuldade na profissão, eu já pensei em desistir e tudo me mantém aqui, me mantém nessa profissão. Meus pais, muito trabalhadores, mas nós tivemos sempre uma vida muito simples, né? Minha mãe sempre trabalhando, meu pai também. Então o que eles tinham era exemplo. Para dar, eles deram exemplo. Né? Eu falo para minhas irmãs, meu pai trabalha, eu uso o exemplo de um trator, meu pai não tem, pode cair a chuva que estava caindo agora de pouco e ele vai sair, amanhã vai trabalhar, né? Minha mãe é a mesma coisa, então eles deram esse exemplo. Mas eu tive um tio, eu tinha 12 anos, eu até postei esses dias, coloquei uma imagem de um filme, a imagem parece ser feia porque o nome do filme é Advogado do Diabo, aí quem não assistiu, você fala, nossa, deve ser alguma coisa mostrando que a advocacia é algo, né, ou errado, ou os meios errados da advocacia, não é.
Tá? Se você não assistiu, assista, porque ele é um filme que ele é muito mais do que jurídico. Ele não trata de direito, ele trata de vida. Ele fala sobre a vida, é isso. Mas eu tinha 12 anos de idade, eu tinha um tio chamado Marcos. E esse tio Marcos, o que ele fez? Um certo dia ele chegou com um jogo de xadrez em casa e falou, vou te ensinar a jogar xadrez. Tá? Ele falou, por quê? Vamos ampliar teu raciocínio. Você é um moleque bom, inteligente, só vai melhorar. Ele me ensinou a jogar. Nunca ganhei dele. Mas assim, toda vez que ele podia, ele estava lá. E toda vez que ele ia em casa, ele levava o jogo. Levava o jogo e ele começava a explicar. Um tempinho depois dele me ensinar a jogar, não deu algumas semanas, ele falou, ó, assisti um filme ontem, tem tudo a ver com você. Você vai fazer o seguinte, você vai na locadora, eu vou dar um bilhete aqui, você vai na locadora e vai falar pra moça, ó, vou assinar, você vai... Olha como que era antes, não? Legal, um bilhete, você vai foi pegar... Foi longe, hein? Foi longe. Rapaz, foi longe agora, hein? Essa molecada, eu acho que eles nunca viram aquele Não sabe. VHF. Não, sabe não sabe. VHS, aquela fitona? Ele falou, vai lá na locadora e pega. Nós vamos assistir juntos, vai ser bom pra você. Fui lá, aluguei o bendito filme, voltei e assisti com ele. Como eu falei, é mais do que direito, que lá é sobre vida. Escolhas, resultado de cada escolha. Mas tinha a figura do advogado. E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, eu quero ser advogado. Eu quero ser advogado. Só que na minha cabeça era que era igual aos Estados Unidos, tudo é júri. Porque lá você tem um júri, tudo são pessoas leigas que vão decidir, tem um juiz, e tudo é oral, tudo é discurso, tudo é falado. E eu falo até pelos cotovelos, eu quero ser advogado. Eu quero ser advogado. Esse meu tio, ele faleceu, eu devia estar no primeiro, segundo ano de faculdade. É aquilo que eu coloquei na postagem. Talvez ele nem saiba o efeito das atitudes dele, legal, o que causou. Nossa. Mas eu sei qual era a intenção dele. A intenção dele era essa. Ele queria não só motivar, mas ele falou assim, tem alguma coisa de bom nesse menino, ele tem potencial. Então eu quero ajudá-lo nesse potencial. Então foi isso que ele fez. Ele sempre conversava comigo. Infelizmente ele foi um exemplo de pessoa que a falta de estrutura familiar levou ele ao vício. Então, sim, assim, ele vivia meio que capengando. Ele ficava bem, ele ficava mal. Acabou que ele não morreu tão bem, infelizmente, mas ele era um cara que incentivava. Sabe, nós convivemos com pessoas que escutam o sonho de outras e desmerecem a pessoa. Né? Como se, não, você não tem... Ele poderia ter feito o seguinte, falou, não, ó, você é pobre, onde você mora, né, você não tem condições, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então se contenta com o que você tem. E eu já escutei isso. Caramba. De pessoas falarem assim, quando eu estava na faculdade. Por que você quer ser melhor que os outros? Eu falei, não, eu não quero ser melhor. Eu estou criando alguma coisa para minha vida. Eu quero ser advogado. Não, mas na tua família ninguém estudou. Por que você quer ser melhor? Então, falei, deixa, né? A pessoa, ela não está entendendo, ela não está bem com ela mesma. Ela está me falando, mas ela não quer me fazer mal. Ela que não está entendendo, não está bem com ela. Mas esse meu tio, ele era diferente. Ele era o cara que queria jogar você para cima. Então ele viu o potencial. E eu, como eu coloquei lá, espero um dia a gente trombar lá no céu e falar, ó, sim, sabe o que você fez? Você fez isso aqui, ó. Eu sei que era a intenção dele. Cara, isso é sensacional. Veja, eu desisti desse sonho. Certa vez eu estava andando na rua, eu estava de skate, encontrei um outro amigo no dia do aniversário dele, menor, nós estávamos, acho que no 8ª série, a gente era tudo pequeno, né? Esse meu amigo estava bêbado, mesmo sendo pequeno, ele tinha a minha idade na época. E eu parei, encontrei com ele, parei e perguntei o que ele estava fazendo lá. E ele falou assim, cara, hoje é meu aniversário. Eu estou bebendo porque hoje eu comecei a pensar qual é o futuro que nós teremos. Você vai conseguir pagar uma faculdade? Nós vamos estudar para quê? Para fazer a mesma coisa? Para virar escravo de alguém depois? Falei, meu pai não tem dinheiro para pagar uma faculdade, teu pai tem. Quando ele falou isso, pronto, ele jogou um balde de água gelada em mim, eu falei, verdade. Porque sempre foi assim, Alexandre, o valor de uma mensalidade na faculdade sempre foi superior ao valor de um salário mínimo. Então o máximo para aquele que é pobre, e não tinha ENEM, não tinha ProUni, não tinha nada naquela época. Deixa eu perguntar, você iniciou a faculdade de Direito em que ano? Eu comecei a faculdade em 2008. 2008. Nossa, 15 anos atrás, hein? 15 anos atrás. Era mais difícil. Pode continuar. E aí já estava melhor quando eu comecei. Mas nessa época eu comecei a pensar, falei, eu não vou conseguir pagar. E ele citou, exemplo, a faculdade X, o valor é tanto. E era realmente. Sim. Era mais que um salário mínimo. Não era a intenção dele, mas isso envenenou a minha mente de um jeito que eu falei, não vai ser possível. Não vou conseguir. O que eu fiz? Eu abandonei a escola.
eu fui pra pista de skate, aí eu só ficava lá. Aí eu falei assim, quer saber? Então você é skatista. Não é você é skatista. Não que eu tô falando que o skatista não tem que estudar. Aí eu fui conhecer a história de grandes skatistas da época. Um era engenheiro, cara, assim, eu era fotógrafo, cara, todo mundo estudou. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou ter que voltar pra escola, eu perdi um ano de escola, eu vou ter que voltar pra escola se eu quiser ainda ser skatista. Olha que só. legal, cara. Mas isso me envenenou e me fez existir. Depois de um tempo eu fui trabalhar no cartório de notas, logo que meu filho nasceu, um tabelião chamado José Lucas. Eu tava passando na rua, aí eu já tava com o quê? 18, tava quase 20 anos, e ele, um amigo, né, o pessoal que ele era, o pessoal, né, lá da Memorial, ele tinha vindo de outra cidade, porque passou no concurso, ele tinha 25 anos na época. Ele assumiu um cartório de notas, uma tremenda responsabilidade com 25 anos, mas um cara que tinha a mesma história que a minha. E um amigo, ele era conhecido, mas não era meu amigo. Então um amigo perguntou o que eu estava fazendo na rua, eu tinha acabado de ser demitido, meu filho nasceu, né? Eu estava numa situação onde meu filho tinha passado 41 dias na UTI, né? O Natal em Sorocaba, minha esposa, uma semana na UTI aqui em Itapetininga. Eles voltaram para casa, eu fiquei 12 dias afastado do emprego, eles me mandaram embora por causa disso, com atestado e tudo, né? Numa indústria que eu trabalhei. E esse meu amigo, Júlio, hoje é defensor público na cidade de Ribeirão Preto, ele passou e falou, o que você está fazendo? Entregando currículo. Foi, então me dá o currículo aqui que eu vou arrumar um emprego para você. Eu não tinha, eu já estava há 30 dias entregando currículo, eu falei, ninguém vai me chamar porque eu não tenho nada, eu estou perdido. E esse Júlio entregou pro tabelião, no mesmo dia o tabelião me chamou e me deu essa oportunidade. Quando eu entrei lá, eu falei assim, todo lugar que eu trabalhei, Alexandre, seja ali na linha de produção, carregando caixa, seja como servente de pedreiro que eu já trabalhei, como era moleque, eu falei, vou dar o meu melhor. Eu preciso entender disso aqui para eu dar o meu melhor. Então sempre fiz isso. Nunca com preguiça, nunca para querer ser melhor que alguém, nunca para me aparecer, mas para entregar o meu melhor. Se alguém me pagava, então sempre entreguei o meu melhor. Eu nunca saí mal de onde eu entrei, porque esse foi o objetivo, né? Desde sempre. E esse tabelião dele falou assim, você não quer estudar? Eu falei, cara, eu quero, eu só não tenho dinheiro. Ele falou assim, então vou fazer o seguinte, eu vi que você está se esforçando, eu vi que você começou a ajudar o pessoal atendendo o balcão, porque ele me chamou, eu não tinha experiência nenhuma, ele me chamou para fazer serviço de banco, para ir até o banco. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Na época do tabelião, eu encontrava com você no cartório. Naquela época você não entrou ainda cursando na faculdade? Não. Eu não conheci mais. Não, esse meu amigo encontrou na rua e me chamou. Verdade? Ele me não chamou. tava cursando? Não. Continua raciocinando, por favor. Eu não tinha nada. Como eu falei pra você, 30 dias entregando currículo, eu falei, ninguém vai me chamar. Eu já tava batendo desespero já. Eu falei, ninguém vai me chamar. E eles me chamaram. E depois, assim, acho que um ano já trabalhando no cartório, como eu falei pra você, eu busquei sempre fazer o melhor. Eu fui chamado pra ir fazer serviço de banco. Então eu ficava em pé uma boa parte do dia, não tinha nada pra eu fazer. Aí eu vi o pessoal no balcão atendendo um mundo de gente e 2 guichês vazios. Então eu cheguei pra uma moça que é muito minha amiga hoje, Eliana Domingues, e falei, Eliana, eu quero ajudar vocês. Ela falou, se você quer ajudar, eu vou te ensinar. Então ela começou a me ensinar. A proatividade, hein? E ela foi, sensacional. E legal da parte dela, porque outros podiam falar, não vou ensinar nada. Né? Mas ela me ensinou. Aí eu falei, o que eu preciso fazer? Tem as normas da corregedoria, você tem que entender as normas do cartório. Comecei a estudar a norma, falei, vou comer isso aqui porque eu preciso entender o que eu estou fazendo. O tabelião percebeu isso, sem eu falar nada, sem ninguém comentar. Ele falou, cara, eu vou promover você então. Eu vou colocar você como auxiliar, você não sai mais pra rua, eu contrato outra pessoa e aí você vai ganhar um pouco mais. Já dá pra pagar a faculdade, não dá? Que história, aí cara. Eu falei assim, eu morando de favor num porão, porque eu não tinha dinheiro. Cara, eu ganhava um salário mínimo. A minha esposa ganhava metade do salário mínimo na época. Então eu falei assim, poxa, não, vamos lá, cara, eu quero. E ele falou, tudo bem, vai lá e faz o vestibular então. Fui fazer o vestibular e o que ele fez? Quando eu passei no vestibular, ele falou assim, Xandro, eu vou te ajudar aqui com mais um pouquinho, que é pra você, vou tirar do meu bolso, tá? Não do cartório, porque eu não posso, mas vou tirar mais um pouco pra ajudar você, né? Eu tive tantos, assim, imprevistos e tantos problemas nesse período, porque eu ganhava um pouquinho mais um salário, ele me ajudava com uma parte, minha esposa ganhava meio salário, e eu perdi essa moradia nesse porão. Eu fui morar de favor na casa do Bob.
A família do Bob me acolheu porque eu ia ter que parar de estudar. E aí, assim, eu tinha começado a faculdade e já ter que parar, porque eu não tinha dinheiro. Não dava, Alexandre, não dava pra pagar, cara. Não dava, a conta não fechava. Segue aí, eu tô impressionado aqui, segue aí. Tipo, a conta não fechava, meu irmão. Não fechava, cara. Rapaz. Eu fui morar de favor na casa do Bob, eu morei de favor na casa do Cello. E já com família, com a esposa, com o filho pequeno. Eu fui morar de favor na casa desses caras. Morei de favor na casa da irmã da Grace. Por quê? Porque assim, ó, eu começava a sobrecarregar as pessoas, eu já tô incomodando. Por mais que ninguém falasse. Aí o que nós fizemos? Aí eu tentei alugar 2 cômodos. E fui morar nesses 2 cômodos. Era no Jardim Itália. Era na casa de fundo. E aí foi pior. Que eu não sei como que eu não conseguia pagar a faculdade. O que eu fazia? Eu estudava 6 meses e o contrato se renovava a cada semestre, 6 em 6 meses. E eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu estudava 6 meses sem pagar. Só que naquela metade eu tinha dinheiro de férias. Que dava um salário mínimo, mais um terço, um pouquinho. Só que eu ficava devendo, tipo, vai lá, férias deu 1.000. Só que eu tava devendo 2. Eu não sei de onde vinha o resto. Mas eu conseguia pagar. Chegava no final do ano, eu pegava todo o 13º para pagar aquela outra dívida que ficou de novo. Só que eu não sei como que eu pagava aquela dívida. Situações onde a minha esposa pediu demissão para conseguir, fez um acordo para pegar acerto, pegou dinheiro de FGTS dela, então foi tudo assim. Só que assim, se você me perguntar, mas como você pagou? Eu não sei. Porque sempre faltava. Nós tínhamos uma parte. Nós tínhamos porque a minha esposa me ajudou demais aí. Eu não fiz sozinho. E eu não sei de onde veio esse dinheiro. Se você me perguntar, eu não sei como eu paguei. Sensacional. Tá, a importância, né, Xandro, e ter uma esposa que corre junto, hein? Não, sim. Fala a verdade, a importância. Assim, a gente vai continuar ainda nessa toada, ainda, mas fala pra mim um pouco dessa importância do Bob, do Cello, da Grace. Você falou um pouquinho assim, essa relação que vocês têm, porque alguns mais velhinhos, igual eu, assim, via o Xandro cantando no Conceito A. Bob, Cello, Xandro, ZH, o Gilmar, o Negão. Sim, né? o ZH. Então, assim, tipo, vocês 3 eram a base, sempre estavam juntos ali, né? Tudo quanto é lugar, cantando lá na igreja, nas ruas, nos eventos. E o Rafa depois. O Rafa junto depois. Cara, e qual que é a importância, assim, dessa estrutura de amizade, assim? Vamos trazer, assim, a importância de ter amigos, de ter também uma esposa que corre junto, né? Porque não é qualquer mulher que suporta certos desafios, certas lutas na vida. Fala um pouquinho dessa relação de você com esses meninos aí, que são show de bola. Eu sou fã deles, de graça. Ó, a minha esposa não tem nem o que falar, né? Assim, ela passou fome comigo para eu poder pagar. Não tem explicação. Imagina você viver assim numa situação, a gente vive numa situação de miséria. A verdade é essa. O lugar que nós morávamos, o meu filho, ele pequeno, ele falava assim: nossa, pai, mas tá tudo rachado. Até hoje ele fala, ele lembra daquela casa como a casa rachada, porque ela tinha umas frestas enormes naquela casa, né? E então, assim, sem ela não teria feito. Então a verdade é essa. Agora, pega aí, Bob, Cello, Gilmar. Esses caras são o ZH, né? O Negrão. Esses caras são uns amigos, assim, ó. Eu não sei se você viu, eu postei. A gente foi fazer um rap junto lá no Sestenóis. Sim, eu vi. Eu falei, foi a primeira vez que eu tenho alguma coisa pra ostentar. Falei, cara, porque esses caras têm um valor. E assim, ó, por mais que de repente a gente não perde o contato, a gente tá naquela correria, acaba se vendo pouco. Faz parte, né? E quando você se encontra, parece que não tem tempo nenhum. A gente continua conversando, é a mesma ideia, é o mesmo respeito. Como eu falei pra você, não só o Bob. Você pega a avó dele, a mãe dele, a Vilma, esse carinho, esse amor pelas pessoas. Você pega o Arthur, que é irmão do Bob, o Bruno, mais novo, até mesmo o pai dele, o Paulo, né, que faleceu algum tempo atrás, que era muito meu amigo. Um coração do tamanho do mundo, que imagina assim, ó, não é que eu não teria onde morar, eu teria que morar em algum lugar e não teria dinheiro para pagar a faculdade. Então, qual é a questão de você se preocupar com alguém ao ponto de falar, não é o meu sonho, era o sonho do Xandro, né? Ele tem família, então ele tem as obrigações dele, foi ele que escolheu. Se vira nos 30. Se vira, vai trabalhar de madrugada, vai arrumar alguma coisa. É o que a maioria pensa, infelizmente, né? Mas não, pega aí, como eu falei, morei lá na casa do Cello, morei na casa da irmã da Grace, da Simone.
Morei com o Bob lá nesse período. Assim, a ponto do Bob, os irmãos saem do quarto dele pra ceder o quarto pra gente. Sensacional, cara. Né? E assim, o Tchelo a mesma coisa. O Tchelão sai lá do quarto, o pai dele. Da Então, hora, você, né? É uma coisa, por isso que eu coloco. Não importa é questão profissional ou financeira, conforme eu vou evoluindo. Todas essas coisas me moldaram pra chegar aqui. Então não tem como. Eu falo assim, ó. O que mais me alegra é eu poder inspirar pessoas, eu poder sentar e incentivar. O que fizeram comigo, o apoio que me deram, não é nem que constrange, mas é que me moldou e mudou a ponto que não tem como ser diferente. Não tem como conviver com você, não tem como conviver com esses caras e não ser igual. Mano. Não tem como. Se você se convive junto e não tá aprendendo nada, alguma coisa tá errada, não tá prestando atenção. Né? É sensacional. Mano. Não, mas é fantástico ouvir esse depoimento. Algumas coisas da tua vida a gente sempre acompanhou de longe, a gente sabia, via as coisas acontecendo, né? E alguns detalhes que você relatou assim, de fato eu estou impressionado, né? Um pouco emocionado, porque eu sou emotivo, preciso acostumar. Eu sou assim também. Eu sou já, meus olhos, eu tô vendo aqui os seus olhos marejados quando falou da esposa, dos meninos, né? Do Tchelo, do Bob, da Gilmar, do ZH, rapaziada aí. E isso hoje você, né? Vamos entrar depois na sua área profissional, mas eu quero linkar essa vivência com eles, essa vivência, essa história de matar um leão por dia, literalmente, né? De estar vivendo o milagre de Deus, né? E quando eu falo milagre de Deus aqui, eu não quero colocar Deus dentro de uma estrutura de 4 paredes, porque o milagre de Deus se viveu junto com a rapaziada, em termos de reino, fora das 4 paredes, né? Que esse é o grande desafio dos dias de hoje. E hoje você dá um apoio no Sexta é Nós, você que falou que acompanha de vez em quando o Bob nos trabalhos, em alguns lugares assim. Talvez essa tua história te moldou para você hoje doar um tempo seu hoje para essas questões sociais, essas questões que giram em torno do projeto Sexta é Nós lá, que você está envolvido. Mesmo que você não queira falar que não, porque é a cara de vocês ali, dessa turminha que você acabou de citar aí. É impossível ver o Bob sem não ver o Xando, é impossível você ver o Tchelo sem ver. Eu associo, Alexandre, com seus 44 anos, eu vejo qualquer um de vocês, o Rafa também está junto nessa caminhada também aí. É impossível desassociar vocês estão ligados, né, por algo maior que o reino, né, ligou. Acima de qualquer estrutura de parede, acima de placa de igreja, né? Vocês estão aí no corre, né? Aquela música que vocês cantam sempre lá, que é top demais, né? Podia trazer um violão, Rafael, para tocar, né? Cantar para nós aqui. Tu não corre aí. Isso, toda essa vivência, eu tenho certeza que eu sei da resposta, mas eu quero que você fale, moldou você para que você hoje esteja engajado nesses projetos, esteja junto, apoiando. Nem você falou, a rotina do dia a dia nos afasta fisicamente dos amigos, né? Mas jamais do coração, jamais do objetivo, jamais da chamada, né? Que arde no coração, né? Qual que é a relação sua? Sexta é Nós, projeto social, hoje você como advogado hoje, como que você tem contribuído ou pretende contribuir também com essa história sua sensacional, além da parte profissional? Olha, é como eu falei pra você, Alexandre, não tem como conviver com esses caras e não ser inspirado por eles. Eu fui acompanhar o Bob, né, e o Rafa, nós fomos até a Pai, acho que uma semana atrás, conversar ali com o pessoal. E o Bob falando, eu tô ali prestando atenção, ele fala, ô Xando, pode falar se quiser. Eu vou falar o quê, cara? Eu vou falar o quê, né? Não tem como, né? Eu tô ali pra ser abençoado junto. É um negócio assim que... E o que eu faço ainda é pouco perto do que posso fazer, do que dá pra fazer. Eu passei muito tempo advogando pros outros, na verdade, trabalhando para escritórios, que já eram grandes escritórios constituídos. Então, fiquei muito tempo sempre muito limitado. Eu podia fazer aquilo que me era permitido e o meu tempo ele estava tomado naquilo. Foi até engraçado, até o Bob ele comentou que quando eu montei, né, um escritório lá com meu sócio lá com o Luciano, eu falei, Bob, e aí, o que tem para nós fazer? Vamos... Ele falou, cara, você tá numa empolgação, você deve estar aí querendo muito fazer as rimas, não sei o que. Eu falei, cara, eu tô num ânimo assim, mas não é só porque assim... Tudo isso que eu falei, levou... Depois de formado, ele levou mais de 16... Não, vamos lá. 9 anos, deu 16 no total. Para eu conseguir realizar um sonho, são 16 anos. Que processo, hein?
Rapaz. Então são 16 anos para falar assim, agora eu comecei realmente uma advocacia onde eu posso atender do jeito que eu quiser. Por exemplo, Você se considera independente hoje? Sim, mas não só por isso. Por exemplo, eu não conseguiria fazer nada para ajudar dentro da minha área algum tempo atrás. Porque você tem alguém para me justificar. Por que você está fazendo? Mas isso não traz dinheiro, você não ganha, que horário que você vai fazer? E aí eu tenho que fazer isso naquele horário que eu falei para minha família que era deles. Né? Então eu ficava nesse conflito. Hoje não. Hoje eu consegui fazer um protocolo, por exemplo, de uma defesa para uma moça que a gente não está cobrando nada. E eu não estou falando aqui para me vangloriar, nossa, ó. Não. Mas isso trouxe uma satisfação tão grande, maior do que coisa que eu já ganhei dinheiro com aquilo. Não desmerecendo também o serviço de outras pessoas que pagaram, sim, não. Mas essa pessoa precisava. E sabe quando você tem aquilo que você pode oferecer, não é melhor dar do que receber? Cara. Não é? Com certeza. É mais do que me sentir livre. Hoje eu me sinto útil. Estou livre, mas estou útil. Né? Então, rapaz, a advocacia, como eu falei, eu vejo Deus trabalhando na minha vida desde os meus 12 anos para que isso fosse possível agora. Né? Lá o cartório, algumas pessoas vão falar isso foi um acidente, foi sem querer. Não, eu vejo a mão de Deus em tudo. Faculdade sem dinheiro, amigos que não me cederam só uma casa, mas me deram comida, porque eu não tinha nada para colocar ali. A família deles para você conviver, né? A família. Porque eu chegava ali e assim, quando eu saí da casa do Bob, porque eu falei, não, aqui eu já tô perturbando, faz tempo que eu tô aqui. Eles falam, não pode, não é para sair. Aí vinha o pai dele, não é para sair. Né? Acho que uma semana atrás, eu fui na casa da mãe do Bob, a mãe com a avó dele falou, volta a morar aqui. Que legal, cara. Se passaram quase 16 anos. Não, porque é bom ter vocês. Então, olha o carinho. Eles me cederam muito mais. Como você falou, eles me deram a família deles, me deram alimento, porque eu não tinha R$1 para colocar ali. O que é isso? Se não é Jesus na vida das pessoas, o que é isso, Alice? Cara, sensacional. Né? E como ser diferente? Como não querer ser igual? Como ignorar tudo isso, né? Como não retribuir aquilo que você recebeu de graça? E não obrigatoriamente para essas pessoas que ajudaram, mas sim como eles fazem hoje. Né? Você pega lá o Sexta-Nós. O Sexta-Nós é um projeto que ele é sensacional. Ele começou no coração do Bob lá em 2012. Bob, se eu estiver errado na data, aí você me perdoe, mas nele, do cello. E onde as crianças iam ali numa situação tão precária. E uma dessas crianças, eu lembro... não sei o João Pisani, você vê, você não tem como discordar dele. Mas ele era um menininho pequenininho que resolvia as coisas no soco e eu me vi nele uma vez, ele brigando com a molecada. O homem que esse cara se tornou hoje. Então tem, né, a questão ali da convivência, esse trabalho que foi feito no Sexta-Nós ali, e grandes amigos que nós formamos do que era um moleque, a gente encontra hoje, se abraça e que são homens hoje. Né? Não é assistencialismo, não é caridade, é amor. Sim. É muito diferente. É sensacional. E outra, é aquilo. Não tem como você ser diferente e recebendo amor e ter essas pessoas junto. Né? E assim, isso pega. Vou falar pra você. Agora vou tomar o lugar um pouco do entrevistado aqui pra ele respirar, tomar água aqui. Isso que o Xando tá falando aqui é de fato, eu senti na pele, Xando. Falo aqui sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, sem confetar. Eu fui esses dias atrás na TVI acompanhar um amigo, cantor da cidade, para uma entrevista. Quando cheguei lá, quem que estava lá? O Bob, a Grace e a... Esqueci o nome da outra moça agora. A Anne. Anne, isso. A Grace e a Anne. Rapaz, cara, 1 hora de entrevista. Eu vou falar para você, eu saí assim... eu saí embriagado de tanto amor, embriagado de você olhar, eu atrás das câmeras assistindo, e você vê elas falando, ele falando assim, os olhos brilhando. A impressão que eu tinha, que fluía, e de fato flui algo da vida deles assim. E o lugar ali, o apresentador percebeu, algumas pessoas ligaram ao vivo, não, vamos ajudar. Ele trouxe o projeto o projeto projeto de reinclusão social, na verdade, que a Secretaria de Administração Penitenciária tem sobre os absorventes lá, né? Tem um nome certo lá que eu não vou arriscar falar para não dar bola fora. E foi sensacional ele contando do projeto do Sexta-Nós, falando sobre como funcionava, assim, os olhos dele brilhavam, as meninas falavam, choravam, e acabou. Sabe quando acaba a entrevista, você fala, puxa, por que acabou? Sabe qual a sensação que eu tive, Xando?
Eu tive, assim, deu vontade, literalmente, eu fui embora assim, o dia inteiro pensando. Eu tinha vontade de tirar a roupa do meu corpo e falar, tua Bob, leva lá pra você vender. Toma meu carro que leva lá. Porque se andar, que você tá perto dessas pessoas, não tem como. Você falou, resumiu tudo. Estar perto de pessoas que tem essa visão, que o Bob tem, que o Cello tem, o pessoal do Sexta Nós tem, o Rafa tem lá, é impossível você não se envolver. É que você não é assistencialismo, é amor. É compartilhar Total. aquilo que recebemos de graça. Né? A tua história é sensacional, cara. Falar. E, meu querido, eu vou pegar aqui e dar uma atençãozinha para os nossos ouvintes aqui, né? Os ouvintes dos nossos telespectadores, seguidores. Meu Deus, olha, 10h33 da noite, nós estamos bombando aqui o chat aqui, Xandro. Olha que graças a Deus, hein? Como Legal, Deus é bom, né? E o melhor de o tempo tudo é todo. você aí no seu lado, eu aqui, né, dando satisfação. O pessoal falando, como vai começar? Que hora que vai entrar? Né? E super legal isso aí, cara. A gente, em nome do De Frente Podcast, do pastor Gustavo, a gente agradece o carinho do pessoal, a atenção, a paciência. Né, o Xandro chegou aqui debaixo de chuva, né? Falou, abre o portão, eu tô chegando aí. Né, e chegou, né? Agora virou papo de mesa aqui, irmãozão. Bora embora. Virou aqui, abri aqui, tá tudo desmontado, o técnico saiu, voltou, montou, o áudio falhou, e ele aqui pacienciosamente, ó, esperou, a gente conversou bastante aqui, contou algumas experiências aqui, né? Quase tava chovendo mais que dentro por causa das nossas lágrimas, do pastor Gustavo também preocupado aqui. Gente, mas é tudo, sabe o que é isso aqui? É reino de Deus, gente. Cara, veio o técnico, veio aqui, desmontou o computador, eu cheguei, tava tudo de cabeça pra cima, né? De perna pro alto aqui. Daí o rapaz montou, o pastor Gustavo tava também ali já preocupado. Tudo pra quê, gente? Pra que esse tipo de história, esse testemunho alcance a tua vida. E esse é o nosso propósito, Xando. É engajar pessoas, é que é a nossa história de vida, de família, né? Quantos desafios você passou, quantos problemas você passou, cara. Né? E nós vamos entrar nesse assunto agora, na sequência aí, depois nós darmos atenção pro chat aqui, sobre essa sua vida profissional. Né? Eu quero, junto com você, destrinchar um pouco alguns dos desafios, né, profissionais que um advogado cristão tem. Não crente, cristão, com princípios, com base aí. Prepara aí, tá bom? Vamos falar com o nosso chat aqui rapidão, pessoal, tá bom? E hoje a live começou daquele jeito, né? E é assim que nós gostamos, né? Eu já saí do meu já mudei meu filtro aqui, tô sem filtro, pessoal. Segura o Alexandre aí, vamos lá. Gente, queremos agradecer aqui. Fala, pastor. Pedindo break aqui, ó. Viu? Deixa eu falar. Que legal, cara. Viu? Na verdade, fala pro pessoal agora aí, Alexandre. Pra comprar aí o negócio do sorteio aí, agora dá pra comprar depois dessa. Pelo amor de Deus, fala sobre isso daí. Aí, ó, porque olha só, o cara veio aqui, arrumou e já levou embora um tanto da reserva da gente. Pessoal, lembrando vocês, aproveitando, não vai ter um break, né? Vai ser um break agora, que é o seguinte, nós estamos numa promoção sensacional. Foi bom o pastor Gustavo lembrar, porque a gente ficou meio desconectado até a gente pegar o fio da meada aqui. Estamos numa promoção sensacional. R$5 o nome para colocar no sorteio do bolo. Comprando o bolo, você concorre ao bolo, R$5 cada nome. A caneca linda do De Frente Podcast, que ó, nós não conseguimos sortear ela, tá aqui ó, porque vai ser sua. Você vai tomar um chocolate quente e o bolo da Edna Gourmet Doces e Bolos lá, ó, benção. Ela se deu um bolo vulcão sensacional. A minha esposa cobrou em casa, vai comprou uns 10 aí que eu quero comer bolo. Verdade, pastor, eu tive que sair esses dias atrás de bolo da minha esposa. Meu Deus do céu. Então compra pra ela. Como que é o nome da sua esposa mesmo? A Luciana. Compra pra Luciana, viu? Amor, eu te amo, viu? Um beijo. Vou comprar pra você da Edna Gourmet se não ganhar, tá bom? A nossa irmã Edna aí, ó, Deus abençoe. Nossa parceiraça aí desde o começo aí, ó. E de quebra, você com R$5, faz um pix de R$5, você vai concorrer ao bolo, a caneca do De Frente Podcast, pra você tomar um chocolate quente, um cappuccino aí, pra você que é chique, que eu tomo café com leite e café preto. Vai que nossa, choradeira não, fala a verdade, hein? Que coisa aí. Que choradeira, hein? E de quebra, gente, ó, vai ganhar um convite, uma entrada pro evento do César Henrique. Robson Monteiro, Pastor Lucas, Marcelo Aguiar e Levi Rodrigues. E o melhor de tudo, tem janta. Eita, e crente não gosta de comer quase nada, hein, gente? Então, gente, ó, em nome de Jesus, agora a gente brinca assim, mas vem conosco, gente. Nos ajuda aí comprando R$5 o número. Se você sentir de fazer um Pix aí, uma oferta especial pra nós. Hoje foi... o doutor aí viu, né? Que Nossa, doideira. hoje foi. Mas pesado. assim, ó, o mais legal de tudo, que saiu. Tá fluindo algo especial aqui que vai alcançar as pessoas lá. Tá muito bacana a live, cara, tá muito boa. Muito, gente. Ó, o chat, Xando, eu quero testificar pra você. Poucas vezes eu ouvi o chat bombando assim, como tá hoje aqui, né? Muito legal isso aí, legal, muito feedback, legal. O feedback. Deixa eu dar um abraço pro Eliseu Gonçalves, que é meu irmão. Ei, mano, Deus abençoe, aleluia, ó, que bênção. Vamos lá, deixa eu voltar
ao modo normal agora, apresentador de podcast. Aleluia! Vamos lá, pessoal. Lorena Oliveira, Deus abençoe. Eliseu Gonçalves, vamos lá, pessoal. Vamos lá, eu tô com o dedo nervoso aqui, tá correndo muito rápido aqui, eu vou voltar. Eliseu Clóvis, meu cunhado. Rafael Ferreira, meu cunhado também. Só minha família aqui, pô. Ah, se é o Casal Noé, eu não conheço. Luiz Cláudio Riberto, meu queridão. Paz de Deus. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Esse é um grande amigo que trabalha comigo à noite lá, um servo de Deus que, né, apesar do lugar que nós trabalhamos, nós honramos ao nosso Deus. Que nossa profissão anda meio junto, né, dos desafios aí, né? Irmão Luiz, Deus abençoe em nome de Jesus, nosso irmão lá da Congregação Cristã do Brasil. Central de Ambulância, meu irmão, aqui, ó, que bênção. Luciana, irmã Luciana, Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco aí, né? Esteja orando por nós. Isso está acontecendo, Xando, sabe por quê? Eu tenho certeza, essas pessoas me encontram comigo onde eu estou e falam, ó, nós estamos orando pelo teu projeto lá. Amém. Sabe, essas pessoas aqui que eu estou citando aqui, de fato, elas interagem mesmo, falam que estão orando, mandam o feedback do trabalho, na rua, no mercado. É incrível, cara, assim, incrível mesmo que Deus, a bondade de Deus fala conosco. Vamos lá, né? Vamos dar aqui, continuar aqui rapidão, pessoal, mas vou voltar. Emílio Dentes, que é o nosso colega de trabalho também. Alexandro Souza, meu querido irmão, pastor, logo vai estar conosco aqui também, tá bom? Fábio lá, a paz das viagens para o Braz, tá? Forte abraço, irmão Fábio, Deus abençoe. Gessé Marques, o Bas. Fala o Xandinho, que é um grande amigo. Gessézinho, olha pra câmera, dá um abraço pro Gessézinho. Gessé. Parceiraço, hein? Mas toda essa história tem o Gessé no meio também. Tem, com certeza. Poxa. Eu falei puxando aqui nos bastidores, eu fiquei tão feliz um dia que eu ouvi o Conceito A lá na Assembleia de Deus, mandando um rap lá daquele jeito lá. Meu Deus do céu, que bênção, hein? Quebrando os paradigmas, mostrando aí que o reino de Deus é grande demais para nós ficarmos em caixinha aí. É show de bola, cara. Não. Show de bola, cara. Gessé, um abraço, meu querido, parceiraço nosso aí. Vamos lá, Casal Noé aqui de novo. Gessézinho aqui, ó, que bênção, hein, gente? Gessé Marques, de novo, que é o seu aniversário na sua casa, lá na chácara. Nunca me esqueci. Rapaz, Gessézinho aqui, ó. Tô achando que Jesus salva. O rap também. Legal. Quem que é? XJ6 Itapê. Conhece? É alguém do rap, pô. É o Gilmar. É o Gilmar. Ô, Gilmar, quanto tempo, meu queridão. Gilmar, ele era trabalhando de segurança patrimonial uma época, sempre trocava ideia com ele. Faz tempo que ver o Gilmar, hein? Forte abraço, meu irmão, viu? Um salve pra quebrada aí, ó. Rapaziada, o rap tá aqui, pastor. Poxa vida aí. Eu falei, virou conversa de mesa de amigos aqui, irmão. Aqui, ó. Gilmarzão aqui, que satisfação. Meu querido, e um abraço, Deus te abençoe. Deus continua abençoando. Esse pessoal faz parte da nossa vida, irmão. Ó o Leandrinho Salles Aguiar, o Leandrinho lá. Vamos lá. Que top ver um irmão alcançar algumas vitórias tão almejadas como ser um advogado. Abraço, Xando. Leandrinho. O Leandrinho, não sei se ele lembra, mas eu conheci ele bem antes da igreja. Nós íamos pra escola junto ali na Vila Sônia. Ali a gente era pequenininho, rapaz. Isso, é dali mesmo. 6 anos de idade, é. Olha que legal. Alisson Vaz, salve, irmão. Esse é o meu irmão. Que gordinho. Um abraço. Que benção. Eu vou falando que vai entrar conosco aí, irmão. Ó, o Gilmar novo aqui, ó. Xando é um exemplo, mano. Leandro Salles, não esqueço do Xando cantando O Meu Deus Não Está Morto. Tá lá em Capão, no congresso. Verdade, foi longe, hein? Será que foi o congresso que o Giliardi logrou você ou não? Não, esse foi outro. Esse eu voltei espontaneamente. Esse eu queria muito ir. Que da hora, né? Mas aqui, o primeiro foi lá. Foi lá. Tá bom, esse não foi roubadinho, esse? Não, esse eu... Show, cara. O Xando sempre faz parte da nossa história, irmãozão. Que benção, cara. Aqui, ó, Pastor Léo Martins, ó. Parabéns pelo programa. Deus abençoe, pastor. Parceirado vai estar aqui no começo do mês de julho, comigo aqui, no Papo de Frente aqui, hein? Rapaz, vai tremer a internet, hein? Assunto tremendo aí. Pastor Léo, forte abraço, pastor. Eu falei pra ele já e falo aqui, ó, publicamente, também um dos pastores em evidência da nossa cidade, na palavra de Deus, do trabalho evangelístico, trabalho missionário. Jovem pastor aí, e enfrentou desafios, né? Eu não vou contar aqui, vai ficar lá pro dia 3 de julho, nós contarmos aqui algumas coisas. Elias Souza, grande guitarrista, Cebolinha, nosso amigo Emílio Dentes, Deus abençoe. Passa o Pix. O Pix tá aqui, né, pastor? Não tá. Não tá? Mas eu fixei na live. Pessoal, ó, é o seguinte, o Pix normalmente ficava aqui embaixo, aqui, ó, na barra. Como a gente ficou meio nessa, consertando aqui pra entrar nessa pegada na live aqui, vai estar fixado nos comentários. Vai lá, pastor, solta aí. Isso, o Pix tá fixado aí no chat, tá fixado em cima. É esse nome aí, vai aparecer o nome Jadiel Gustavo da Silva. Glória a Deus. Poxa vida, aqui, ó o Gilmar queimando seu filme, brincadeira.
Tô brincando. Tá quebrando seu filme. Chamou você de pagodeiro aqui, pô. Se explica pra nós aí. Pô, o cara da quebrada. Tá igual o Adonis. O Adonis saiu do pagode e foi, pô. Achei que era um só, dois, louco, hein? Mas isso aí é som de quebrada, pô. Que legal, cara. Ficar aqui. Pessoal, momento Alexandre Sem Filtro acabou, tá bom? Vamos voltar aqui para o Alexandre, apresentador de podcast. Ai, Jesus amado, hein? Eu me esforço, mas não consigo, Xandre. É mais forte do que eu, né? Eu sou ligado do 480 aí. Eu tento me comportar aqui, mas não tem como. Pessoal, eu agradeço vocês que estão conosco aqui. Vai compartilhando, curte. Quando subir, você que está assistindo a gravação, comenta aí. Tá bom? Conta um testemunho, compartilha, manda no grupo da igreja, manda lá pros seus familiares, você tem primo, parente, o maloqueiro da quebrada, lá que você tem acesso a ele, tem o zap dele, manda pra ele também, que eu vou mandar. Tem um monte de rapaziadinha que eu tenho uma ideia na rua lá, que são egressos do sistema penitenciário, tem meu WhatsApp. Que são pessoas que vão na igreja, se encontram na rua, a gente acompanha de perto e vou mandar pra eles, pô. E os caras precisam. Não, precisa, é muito, muito importante. Respirando, voltando aqui à nossa conversa aqui, eu vou jogar você numa fogueira agora, meu querido. Eu quero fazer uma pergunta longa pra você. Porque, cara, é revigorante, irmão. Revigorante, cara. Eu, particularmente, eu fico muito feliz de ouvir a sua história. Sabia meio por cima de muitas coisas que Deus tinha feito na tua vida, né? Às vezes que eu encontrava com você no cartório, na rua ali, quando eu tava voltando do trampo de a pé, né? Eu encontrava com você em São Francisco ali, a gente conversava, né? E você voltava meio cansadão, tá? Percebi que eu também tava mais cansado que você também, né? E, cara, é muito legal poder ouvir essas histórias de você, né? Me surpreender mais uma vez aqui com testemunhos sobrenaturais que só o reino de Deus, só amigos de verdade nos proporcionam. Só a igreja a eclésia, né? A igreja eclésia proporciona pra gente, né? Os chamados para fora, né? Isso que são, cara. Vocês não foram chamados, a igreja é muito importante, deixa bem claro aos pastores a estrutura, a gente serve a Deus servindo CNPJ, assim, alguns CPFs que a gente tá servindo aí no dia a dia aí, mas a importância também dessa igreja que flui pra fora das quatro paredes, cara. Nas quebradas, né? Nas biqueiras, às vezes, tá lá com os manos, tá trocando uma ideia, tá desenrolando, às vezes, tirando pessoas do problema. Eu sei como é que é isso, porque a gente tá ali também no nosso ambiente social. Apesar de eu ser um policial penal, ser um agente de segurança penitenciária, eu vivo isso na minha vida diariamente. Onde eu moro ali. Falei pra você aqui em off aqui, andando pelo Jardim Leonel, às vezes, pela Vila Sônia, Vila Palmeiras, andando pelos predinhos ali, e trombando com a molecada que são egressos do sistema penitenciário, e poder parar, trocar uma ideia, aconselhar, sentar, ir na porta da casa pra falar, olha, Alexandre, eu tô bem. Você acredita que pessoas egressos do sistema penitenciário às vezes passam por mim na rua, passam e falam, ó, seu Alexandre, tô firmão, tô legal. Ou às vezes tem encontro, às vezes na loucura, daquele jeito, a milhão. Mas para pra trocar uma ideia, sempre respeita. E esse talvez seja um dos maiores valores que a gente pode carregar pra vida da gente, né? De poder exercer um trabalho digno e independente do lado que nós estamos, né? Com eles ou nós aqui, o doutor, né? Doutor Anderson Vaz, com o agente de segurança penitenciária Alexandre, eu quero falar sobre isso com você. Anderson, e fique à vontade para você discorrer o assunto aí. Anderson, né? Aí eu aqui, Xando, né, meu? Eu não consigo, eu não resisto. Xando, é o seguinte, como que é para você, cara? Eu vou falar agora para você como um policial penal. Um cara de dentro do sistema ali, que talvez tá ali no dia a dia com clientes que possivelmente estarão no seu rol lá de pessoas a ser atendidas, familiares assim. Como que é, irmão? Você como... Eu sei que o cristianismo, o seu cristianismo, ele vai te orientar, te nortear em algumas decisões, igual para mim. Lá, dentro da penitenciária, eu como policial penal, eu cumpro com o meu dever como funcionário público estadual, com o meu dever profissional, mas eu sei que na hora H, o meu cristianismo ele vai me ajudar a equilibrar algumas coisas, né? E para você, como advogado, como cristão, como profissional, essa profissão que é o seu ganha-pão hoje, né? Que te dá o sustento da tua família, né? Nossa, tanta história, né? Tanta história assim que nos encoraja, que você contou, né? De lutas que você venceu, as etapas, tudo. Hoje, advogado Anderson Vaz, como que ele tá?
com essas questões que norteia a sua profissão, os seus clientes. Eu não sei se você é da área penal, da criminal, onde você se especializou. Mas como que é para você? O Anderson Vaz, pai, cristão, e o Anderson Vaz, advogado. E todas essas questões éticas e morais que nós, do lado de cá, me coloco agora aqui, e fica julgando vocês. Corre com bandido, corre com ladrão, né? Corre com assassino, tal. Como que é lidar com isso? Talvez tenha pessoas que estão querendo entrar e cursar o direito. Eu sempre sonhei, né? Eu fiz um curso de formação em direito que me deu essa oportunidade. Eu entendi o meu propósito é ali. Eu amo o que eu faço. Amo. Eu estou no lugar onde eu devo estar. As primeiras pessoas que eu devo estar. E há pessoas aqui que querem ser advogados. Às vezes ficam nesse cabo de guerra, né? Como que é para você? Como que você lida com todas essas questões que tiram a profissão, seus clientes e a sua vida pessoal? Fique à vontade, usa o tempo que quiser, que eu já falei bastante. Obrigado, meu irmão. Assim, esse assunto que dá para ficar um tempo falando mesmo. Eu até... E pode falar do seu escritório, pode falar das experiências suas lá com o seu sócio, e fica à vontade. Até... Já deixo até aqui, eu me autoconvidando, na verdade, né? Mas assim, se quiser discutir bem a fundo com o tempo esse assunto, ele é muito interessante, porque assim, ó... Já está convidado, pastor Gustavo. Sabe por quê? Convidado. Esse é um assunto que eu queria até que o meu sócio estivesse junto do lado aqui para conversar, porque isso é muito interessante. Já está convidado. É Luciano? Luciano, você já está convidado, então, para a gente fazer uma resenha, não um debate, né? Um bate-papo aqui sobre isso aí. Vamos lá. Porque, vamos lá... Que legal, cara. É super difícil, ó. Eu falo assim, ó. Eu tava conversando com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu falo pros meus amigos, assim, o pessoal que me conhece. Se eu estiver na rua e você me vê andando sozinho falando, eu tô orando, tá? Então eu tô falando mesmo. Você vai me ver falando, você acha que eu tô falando sozinho. E às vezes quando eu tô quieto, já falaram, passei, você nem me cumprimentou. Eu fico com a cabeça processando. E esses dias eu vindo do escritório pensando, eu falei... Poxa vida, né? Eu gosto de musculação, eu gosto de ir lá e treinar, e você tem que pegar o músculo, exercitar, então, ou seja, tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que treinar bastante, tem que suplementar, né? Uma coisa ou outra que você não consegue tirar do alimento. E eu falei, o caráter é igual. Se eu não treinar, se eu não suprir ele com aquilo que é necessário, eu desando. Sensacional. Então, meu caráter, né? Ele depende disso também. A advocacia, ele traz esse desafio. Né? Eu já trabalhei em situações onde eu me senti desconfortável porque eu não tinha a opção de trabalhar da maneira que eu entendia correto. E isso me maltratou demais. E assim, e quando você é um cara cristão, né? Você não vende os teus valores, é muito difícil. Mas assim, hoje, lá no nosso escritório, o que nós falamos, né? A primeira coisa que nós vamos atender a pessoa, né? O Luciano, ele tá lá assistindo com certeza, não vai me deixar mentir, que é o seguinte. Nós olhamos para a pessoa e falamos aqui no caso, Alexandre, é o seguinte, né? Você veio nos procurar por uma questão trabalhista, por exemplo. Eu falei, Alexandre, você está num escritório onde nós prezamos pelo nosso nome, nós prezamos pelo nosso caráter, tá? Se você está procurando alguém para mentir por você, não que seja o caso, não estou afirmando nada. Só que você está no lugar errado, tá? Aqui a gente preza pela verdade. Se você veio buscar o teu direito, você está no lugar certo. Não teve nenhuma pessoa que entrou lá e falou assim, ó, tô no lugar errado. Pelo contrário, todos falaram assim, não, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu quero. E aí nós explicamos. Infelizmente, alguns profissionais, se dá para chamar assim, mas eles fazem de algumas áreas do direito uma rede de pescar, aonde eu vou pedir o que independente do que for, eu vou lançar. E o que vier é lucro, mesmo que seja mentira. Vai que a outra parte não consegue se defender. Vai que a outra parte não consegue provar. Porque para alguns a verdade é um mero acessório. Ela só existe a partir do momento que eu posso provar. E quem tiver condições melhor de provar é o dono dessa verdade. Então alguns fazem isso. Lançam essa petição inicial lá, pedindo um monte de coisa que não tem direito. E se o outro não provar, não conseguir se defender, eu ganho, mesmo não tendo razão. Então nós já falamos, aqui não funciona assim. Nós estamos dentro de um mês, Alexandre, onde nós já superamos praticamente 3 vezes a média do que seria de número de processos que deveriam ingressar dentro do escritório.
né? Nós temos lá uma média X durante o mês e nós superamos ela 3 vezes. Maravilha. Tudo trabalhando dessa maneira, tá? Ah, mas você está falando trabalhista. O trabalhista é fácil. E o criminal? O criminal trago comigo algo assim, ó. Na faculdade, né, em aula de sociologia, o estudante ele vai aprender que um sociólogo chamado Emile Durkheim falou que há um fator ecológico onde vai definir a pessoa se ela vai se tornar um criminoso ou não. Pra gente que veio ali da quebrada, que é pobre, você não precisa da faculdade para entender isso. Você vê isso no dia a dia. Com certeza. Como eu falei, meus amigos ali, um grande skatista que poderia ter sido um grande nome do skate, porque, na minha opinião, era o melhor que andava aqui. E o cara, quando ele andava, ele não tinha o shape, a tábua. Ele inventou um shape, até ele ganhar um do Giliardi, era dessa grossura aqui. Era um negócio de 2 dedos de pura madeira, maciça, que o cara tirava do chão numa altura absurda, sem lixa, sem nada. Ou seja, ele não tinha condições nenhuma. Mas a questão familiar, totalmente desestruturada, cresceu sem a figura do pai, e toda aquela questão social realmente. Então, assim, a gente vê que essa questão ecológica, essa questão do local, ele acaba, de fato, levando pessoas para alguns caminhos, porque assim como foi no meu caso, eu estava lá na 8ª série e o que eu falei? Já que eu não vou poder fazer uma faculdade, então eu não quero estudar mais. Então, o que eu vou fazer? Aí eu já não sabia mais o que eu queria, eu fiquei sem norte. Isso acontece. Mas tem Enem, tem ProUni, tem escola. Sempre é muito fácil falar quando eu estou fora. É muito fácil eu apontar para o erro do outro, é muito fácil eu condenar, é muito fácil... Casos e casos, já conversei, já tive cliente que a pessoa... Ela foi diagnosticada depois, ela tinha um problema psíquico mesmo, social. A pessoa, ela era criminosa mesmo, mas... Aí não tem a questão do local, não tem a questão do convívio, a questão familiar. Não, ela tinha um certo... Ela era psicopata mesmo, né? Então, mas essa questão social, ela implica demais. Eu, no período da faculdade, eu pensei assim, eu falei para minha esposa, vou estudar, quero ser promotor. Gosto de direito penal, eu gosto de tribunal do júri, eu quero fazer júri. Né? É o único momento que se assemelha no Brasil aqui, com aqueles filmes americanos que a gente assiste. É o tribunal do júri. Sim. Comecei e falei assim, então vou me dedicar. Como eu falei, assim como eu fazia nos trabalhos, que eu estudava demais, na faculdade não foi diferente. Eu estudava de domingo a domingo. Eu chegava na minha casa 10 horas, com exceção de segunda, quarta e quinta. Segunda, quarta e quinta eu ia pro jiu-jitsu. Então eu chegava, 10h30, eu descia corrido da minha família, minha esposa e meu filho estavam dormindo. Então eu falei, então vou treinar, vou lá pro jiu-jitsu. Eu ia lá e treinava, era próximo de casa. Eu voltava, eu tomava um banho, despertava. Aí eu ia comer, só que já era quase meia-noite. Então eu estudava até 1h30 da manhã. Né? Do sábado, eu estudava a parte da manhã inteira. Ficava tarde com a minha família. Domingo, antes deles acordar, eu estudava de novo e ficava com eles. Então, assim, o que acontece? Sempre quis e falei, vou ser promotor, e comecei a estudar para isso. Chegou um momento, eu falei assim, e se eu acusar e condenar alguém erroneamente? Cara. Será que é capaz? Porque o meu papel é esse, é o papel do acusador. Eu, promotor, recebo as provas que foram colhidas por um delegado de polícia, né, uma investigação, e eu vou ter que analisar aquele documento e falar, e agora, eu denuncio ou não? Ou seja, eu vou iniciar um processo e dizer que essa pessoa é culpada ou não? E na minha cabeça foi assim, a vítima precisa de defesa. Mas aí eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, quem sou eu? Como que eu vou conseguir acusar alguém? Tem muita coisa por trás disso aqui. O que aconteceu de fato aqui? Né? Casos e casos. Sim. Eu falei, não quero ser promotor, vou deixar isso aqui pra lá. Minha esposa, eu acho que até hoje, ela deve pensar assim, nossa, era pra eu estar rica agora, mas o bendito desistiu e foi fazer outra coisa. Eu falei, não, eu quero defender mesmo não ganhando dinheiro, mesmo não ficando rico, mesmo não tendo notoriedade. Não é isso que eu quero. Eu vejo o direito, a advocacia hoje, mas como ele me dá retorno financeiro. Não tem como falar que não. Aí eu tô sendo, né, nossa, cara hipócrita. Não, mas eu vejo, talvez até por isso que ele me dá retorno. Como eu falei, nós temos uma quantidade de clientes no escritório por esse mês, que é 3 vezes mais do que o esperado. Mas são pessoas indicando, pessoas sabendo do escritório e assim... Mas mas não é a questão do dinheiro, ele não é o reflexo. O Luciano, por isso que eu gosto demais, por isso que ele é muito meu parceiro, porque ele pensa igual, né?
E a gente não conversa sobre dinheiro. Ele não fala legal, de dinheiro. Tem que entrar, quanto tem que entrar. Às vezes a gente conversa lá e fala... Ih, será que as contas vão fechar? Entendeu? Porque nós somos Legal, autônomos, né? Então, sim. mas assim, a gente não fica falando de dinheiro. Tem que ganhar, tem que sustentar, tem que mostrar. Eu tenho que mostrar que tá super bem. Não é. O que nós queremos? É isso. É uma advocacia onde... mais a busca pelo direito do outro, né? Mais como aquele apoio, aquele trabalho realmente de ajudar, porque assim, ó, vamos lá, nós fazemos previdenciário lá no escritório, que é uma área do Dr. Luciano. Quantas pessoas o benefício são negados injustamente para o INSS, principalmente auxílio-doença? Nós ingressamos com a ação e conseguimos a procedência. É um auxílio reclusão que o INSS está falando que não tem direito. É um auxílio maternidade de uma mãe que depende daquilo e não tem. Então, olha o papel social. É o empregado que foi acusado injustamente de ter um motivo lá para uma justa causa do qual ele não cometeu, e você realmente demonstra que ele não cometeu. E aí você fala no criminal. Da mesma maneira, vou dar um exemplo. Um amigo me liga porque ele está algemado na delegacia e acusado de estupro. Tá na delegacia. Eu conheço o cara, eu fui pra praia com esse cara, a ponto de que ele brinca com as crianças, mas ele não vai atrás de mulher, mesmo não sendo crente, porque ele é um cara que ele quer um relacionamento sério. E isso ele falou porque ele não teve família. Sim. E você fala, como que esse cara, acusando-se de estuprar alguém, tá lá algemado? Até que o filho dessa mulher chega na delegacia, isso. A mãe queria devolver um produto e ele falou que não ia devolver o dinheiro, porque ela já tinha usado lá no trabalho. E não é dele o lugar, era um trabalho. E a mulher tentou agredi-lo, ele segurou ela. Então ele deixou algumas marcas porque ele segurou. Se esse filho dessa mulher, se ele não estivesse presente, lá não tinha câmera. Esse cara ia ser condenado injustamente por um crime que ele não cometeu, né? E um cara com coração do tamanho do mundo, que também veio de uma falta de estrutura familiar. Ia ser muito difícil fazer uma defesa dele. Graças a Deus esse menino presenciou, foi lá e contou pro delegado. Eles soltaram. Né? E entre inúmeras outras situações, né, Alexandre? Então, assim, ó, culpado é só depois que o juiz sentencia. É depois que o juiz analisa todas as provas. Até então, o que prevalece é a presunção de inocência. Sim, com para certeza. todos nós, né? Então, assim, é muito fácil. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a mídia ela noticia algo e ela vende aquilo que ela passa aquilo que vende. Eu ia vende. perguntar para você agora, como lidar com um cliente que tem essa comoção social, repercussão de televisão, porque principalmente para quem vamos tratar como cidadão, que até que se prove o contrário, inocente, que é acusado, por exemplo, de estupro. Esse cara às vezes apanha na rua, esse cara às vezes já é maltratado pela própria polícia, e não estamos criticando a polícia. Sim. Não é porque às vezes que geram para quem tá de fora ouvindo as notícias, ouvindo a situação, gera uma revolta, tá em mim, né? De saber que uma vez um cara violentou uma criança, violentou uma mulher, é complicado, né? A gente que trabalha, nós que trabalhamos na área da segurança pública, e eu incluo os policiais, nós, policiais penais aí, não é fácil. Porque cada situação que aparece, e depois, às vezes, até dentro do sistema penitenciário, a gente conversa com pessoas que estão presas nessa situação, e a gente vê que, puxa vida, não é bem essa história. Assim como tem os caras que são, de fato, doentes mesmo, né? Como lidar com clientes que têm essa comoção social, como lidar com que a mídia faz tudo esse furdúncio, dá o que ela quer dar por causa da notícia, por causa do clique. Como lidar com isso aí? Como advocacia, quando chega para vocês, se chegou alguma vez? Tem algum... Não, eu não tive nada assim, não tão... Mas eu vejo assim, ó, alguns advogados, eles se promovem em cima dessa desgraça, assim como a própria, né, a mídia televisiva, ela lança informação que vende. Então, alguns aproveitam, gostam da mídia, se da mídia ele torna-se conhecido. Mas assim, ó, eu não vejo nem por isso, mas assim, aquela preocupação de estar fazendo sempre o certo. Tá? Já tive situação onde a pessoa falou, ó, eu faço e acontece mesmo. E o cara me dá todo o histórico dele e eu falo, oxe, pesado. E aí eu olho pro processo e falo, esse cara vai ficar solto.
Porque a partir do momento que nós vamos trabalhar aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas eu sei que ele está todo errado. Qual é a questão? Eu não estou ali para livrá-lo de uma situação onde ele cometeu um erro. Não é essa a ideia. Sim. A ideia não é essa. Eu estou ali para brigar pelos direitos dele. Tá, tem que vir casos que eu já analisei e falei, ó, até estava conversando com o Luciano, falei, cara, vai ser condenado. Vai ser condenado, porque tem as provas, tudo, não tem como falar que não. Mas o que é justo aqui? O cara é primário, Sim. né? Tem cara que tá no meio aqui que é usuário, que não é traficante. Tem cara aqui no meio que estava traficando, vai ser condenado. Mas o que é justo aqui, dentro das condições dele? O que a lei determina? Como que deve ser aplicado a pena para ele aqui? Então isso é o que importa, tá? Eu não vou falar que eu não sou competitivo nessa área. É a única coisa. Você vai jogar um videogame comigo, se você quiser correr, se quiser fazer qualquer coisa, eu não vou ligar. Eu vou perder, eu vou ficar tranquilo. Aqui não é aquele competitivo extremo. Eu compito comigo mesmo. A minha competição é comigo. No seguinte sentido, como eu falei pra você. Minha esposa, ela trabalha em outra cidade, então ela levanta 3h30 da manhã. Ela levanta e eu acho injusto ela estar acordada, ela viajar e permanecer acordada até ela chega em casa e ainda vai fazer outras coisas. Então eu acho injusto eu voltar a dormir, né? Então eu levanto para estudar. Então permaneço acordado com ela desde esse horário. Então essa competição ela é comigo. É aquela competição de buscar sempre o melhor. Porque eu fico indignado quando eu vou numa audiência e o advogado do outro lado não faz a parte dele. Não importa se eu vou ganhar. Às vezes, o meu êxito não foi só no meu trabalho, mas foi num erro grosseiro que o outro lado cometeu. Aí uns vai falar assim, nossa, mas ele não pode falar assim dos colegas. Não é, porque eu falo com as pessoas, eu fico indignado quando eu vejo o cara que foi contratado para fazer um trabalho, ele não faz aquele trabalho bem feito, ele chega sem conhecimento do processo dele. Então, assim, eu sou competitivo dentro dos meus limites. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu fui contratado para fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o melhor. Porque eu estou lutando todo dia para fazer o melhor naquilo. Então eu vou fazer o meu melhor e não importa. Mas, assim, que é o mais complexo que é essa questão do criminal, realmente. Falar, já me falaram, você vai ver um dia isso aí vai voltar para você. Você vai ver, não, deixa o cara entrar na sua casa. Meu, a questão não é essa. A questão é assim, como eu falei, imagina só, eu já tive casos onde o moleque estava sendo acusado de tráfico de drogas porque ele tinha na casa dele 2 trouxinhas de maconha e uma balança de precisão. Aí eu fui conversar com o moleque, o que aconteceu? Ele falou assim, eu fumo mesmo, cara. Né? Tá, tudo bem, eu acho que tá tudo errado, mas quem sou eu para dar sermão no cara? Não foi para isso que ele estava me contratando, né? Não foi para dar sermão. Mas eu falei, cara, você trafica? Não. Fez certeza, e aquela balança? Não acharam droga, não acharam dinheiro, acharam 2 trouxinhas que era coisa de consumo. Eu ganhei do meu patrão. Você pode ir lá no restaurante e perguntar para ele ia jogar fora. Eu pedi, porque eu podia vender. Ele estava colocando no lixo. Liguei pro patrão dele e falou, pô, o moleque é bom, cara. O moleque era entregador. O moleque era bom. Eu dei a balança para ele, cara. Então, ou seja, mas eu vou pra delegacia e a postura era de o moleque tá traficando. Mesmo que ele só foi encontrado com 2 trouxinhas, assim, que você fala, não, vamos tirar de lado a questão do efeito da droga, toda a problemática que ela causa, que ela, de fato, o crime se mantém daquilo, não é isso. Mas eu tô falando de um cara que era usuário, que eles queriam condenar ele como traficante de 5 a 15 anos, cara, entendeu? Que não é a pena pro usuário. Então era muita coisa pro moleque que tava falando a verdade. Então você tá vendo que mesmo dentro do criminal tem que prevalecer presunção de inocência, até que se analise todos os fatos, as provas e fale, não, realmente ele é o culpado, ou que se analise e diga, ele é culpado do quê? Ele é usuário, então eu vou ter que aplicar uma pena nele aqui. Tá? Por quê? Porque ele é usuário. Mas não porque ele é traficante, porque estão dizendo que ele é traficante. Né? Então, assim, mas já falaram, como que você dorme tranquilo fazendo isso? Cara, trabalhando de maneira correta. Com respeito e aquilo que eu falei nisso. Nutrindo o meu caráter todos os dias para não deixar ele se corromper a ponto que eu falo, eu quero ganhar a todo custo. Não é assim que funciona. Já em algum caso, desses anos que você está trabalhando na advocacia, que você foi embora para casa e não precisa citar qual o caso, né? Quem é, que se colocou a cabeça no travesseiro e falou, puxa vida,
acho que não fui bem, cometi algum erro, tipo assim, faltou um pouco mais de mim, apesar de você falar que você compete com você mesmo, mas já aconteceu que às vezes a gente vem embora pra casa, aquela sensação, puxa, podia ter feito melhor. Já teve algumas experiências assim, nesse tempo que você tá trabalhando nessa área? Já no começo já. Mas assim, ó. Como lidar com isso, com essas guerras interiores, né? Porque às vezes nós somos muito competitivos que nós começamos a nos sabotar às vezes, né? Como lidar com essas pequenas decepções que o profissional nos dá de vez em quando? Porque, né, apesar que eu falei, você está uma força de expressão, você está no outro lado, né? E eu estou no lado de cá também. E às vezes eu me decepciono com algumas coisas. Não com o sistema, comigo mesmo, né? Às vezes eu paro e penso, puxa vida, eu poderia ter tomado uma decisão melhor, né? Pela função que eu exerço, pelo cargo que eu exerço, né? Como eu disse para você, eu entendo o meu lugar onde eu estou, a minha missão, eu entendo o meu propósito. E às vezes, né, claro, sempre o meu profissional ele vai prevalecer. Eu entendo que eu sou contratado, eu sou concursado do governo do Estado de São Paulo, vai prevalecer, pode ser um meu quebrado ali, meu melhor amigo, filho do meu melhor amigo. Se ele caiu ali, é claro, vai ser tratado, né, conforme os direitos dele, né, tudo que tem que ser direito vai chegar, né, o termo que a gente usa lá, porém, né, nada mais que isso. É claro, depois de um momento, a gente pode aplicar, né, o nosso cristianismo para organizar algumas coisas. E eu já voltei para casa, já profissionalmente frustrado com algumas situações que eu poderia ter resolvido da melhor forma, que eu poderia ter tomado uma decisão melhor. Você já aconteceu já com você, do outro lado, advogando, defendendo, seja trabalhista, seja previdenciário, seja criminal? Já. Eu não sei se só... Tipo, no começo, até às vezes por questão de inexperiência e eu lembrava depois, nossa, mas eu podia ter feito isso. Não, isso é horrível. Mas eu aprendi com aquele tabelião José Lucas, um negócio, cara, foi uma lição de vida que ele falou assim, ó. Certa vez eu fui levar um trabalho para ele sem pesquisar. Eu fui lá perguntar para ele como resolvia. E aí ele falou, Anderson, mas você pesquisou? Aí ele falou assim, eu falei, não pesquisei. Ele falou, mas o que você veio fazer? Eu vim perguntar como que faz. Ele fala, não, peraí, aí eu trabalho para você, não você que trabalha para mim. Pô, você tem que fazer a sua parte, vai lá e melhora. Eu falei, cara, desculpa, você tá certo. Eu voltei, comecei a pesquisar, falei, cara, tava fácil de resolver, mas eu quis uma maneira mais fácil ainda, que era perguntar para quem sabia. Né? Eu falei, não, nunca mais eu fiz isso. Então quando eu achei que tava, falei assim, cara, eu tenho que melhorar aqui. Aí eu comecei a enfiar mais a cara nos livros, que eu falei assim, conhecimento que tá faltando. Eu tenho conhecimento, tá faltando sabedoria. Eu não sei aplicar o conhecimento que eu tenho que melhorar. Para não passar, mas sabe aquele negócio de vergonha na cara, que você fala assim, ó, não posso passar por isso. Mas já tive o inverso, aonde eu vou fazer uma defesa para uma empresa, e quando eu vou para audiência, eu vejo que todas as testemunhas, inclusive as minhas, estão falando que a pessoa não fez aquilo. E eu tomei aquilo, né, porque eu achei tão grave, tão sério, e eu fiz aquela defesa onde, se eu pudesse, a minha vontade era estar xingando a pessoa, assim, ó, verdade, porque eu fiz, não é possível que ela fez isso. Ela submeteu outras pessoas a sofrimento. Sim. Eu falei, tem que ser punida, tem que manter uma justa causa. E aí, quando eu chego para a audiência, não era aquilo. E eu fiquei envergonhado, eu falei assim, cara, eu peguei pesado demais, mas era com as informações que eu recebi. Então, assim... Mas já, nos dois casos, já passei e é difícil. Mas é aquilo, eu levanto de manhã, a primeira coisa é falar, pai, me guia aí, legal, me dá luz e me abençoa, que é difícil. Deixa eu fazer uma pergunta pra você do cara que totalmente, de fato, clicou agora aqui aqui pra mim agora aqui, como um desconhecido. Agora eu tô falando pra você, além de estar trocando esse papo legal com você aqui, totalmente desconectado desse assunto e a gente ouve no meio social nosso, na vila, no trabalho, na família, né? Por que é mais fácil, se você puder responder, claro, às vezes eticamente você não pode responder, acho que vai ter dificuldade, espero eu. Por que é mais fácil aposentar hoje uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica,
pelos meios aí, LOAS, tem um monte de nome aí. E a pessoa que trabalhou a vida inteira, ou a pessoa que tá... Eu sei que existem algumas leis, alguns caminhos, algumas coisas, alguns ritos a ser seguidos aí, mas eu conheço pessoas que trabalhou, né, trabalhou, já está praticamente pronto para aposentar no INSS e demora. Outras pessoas que de fato são doentes, de fato tem um problema na coluna, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma doença grave. Às vezes a gente conhece muitas histórias que demora para aposentar e o cara que é viciado em droga, viciado entre aspas, porque não está em situação tão desfavorável, tipo assim, para aposentar, porque está lá andando o dia inteiro na vila. Não estou julgando, estou falando como um leigo. Mesmo quando o cara que bebe o álcool, eu conheço gente na vila que é aposentado porque é alcoólatra. E o cara, aí o Estado vai, aposenta o cara, e o cara usa para sustentar o seu vício. Como que essa matemática aí que funciona, chega do meio, como que você como advogado pode esclarecer isso pra gente aqui? Porque é meio maluco, você entendeu? A gente conhece pessoas que estão de fato doentes demais, vai lá, o cara de volta. Não vai, não vira, não dá. É o cara que tá lá dando trabalho na rua lá, às vezes até aprontando na quebrada lá, roubando lá, vai lá, aposenta e tá aí, com a aposentadoria dele, tá sustentando. Pergunta, e qual que é a sua opinião, se você puder falar sobre isso aí? Você acha que... Eu acho que você não pode, talvez você não pode emitir tal juízo, né? Mas jogar você na fogueira, assim. O que você acha sobre isso aí? Não, mas assim, o INSS é um dos maiores réus do Brasil. Não tem como negar, não tem problema falar nisso, porque é verdade. Acho que não deve ter uma outra autarquia, alguém com tanto processo quanto o INSS. Mas isso é devido à maneira com que eles analisam os casos. Né? É que talvez, Alexandre, eu não acredito que seja mais fácil o LOAS, ou qualquer outra aposentadoria. Embora assim, o que acontece? O LOAS ele tem 2 requisitos. Né? A pessoa vai ter que alcançar a idade, vulnerabilidade social, ou seja, ela não tem condições nenhuma, ela vive numa situação de miséria onde ela precisa daquele benefício. Deixa eu abrir um parênteses. Mesmo a pessoa tendo família, mesmo a pessoa tendo porque tem pessoas que é aposentada tendo família, pô. Tem. É uma pergunta meio. Que assim, a minha dúvida pode ser a dúvida de alguns, né? Aproveitando fazer a consulta da advocacia aqui. Mas é curiosidade minha. Na verdade, tem pessoas que tá assistindo e falam, puxa vida, o Alexandre tem razão. Porque a maioria reclama. Fala pra você. Sim, é que na hora que ela pede, ela não vai informar. Ela vai omitir essas informações. Entendi. Né? Se tem mais alguém na casa ou não que recebe. Porque assim, vamos lá. A renda per capita teria que ser equivalente a 1/4 do salário mínimo. Né? Ou seja, renda dividida por cabeça, por pessoa ali, 1/4. Ela não vai informar os que moram, os que trabalham com ela. Ela vai dizer que não, que mora uma pessoa, ou vai dizer que aquelas outras pessoas não têm renda, ou se a renda é informal. O que o INSS vai fazer? Vai mandar um assistente social lá, um perito, para verificar. Mas eu já tive casos injustos, onde a perita do INSS falou assim, um caso ali na Vila Reis. A perita do INSS foi até a casa e falou, não dá para conceder porque a pessoa tem eletrodomésticos de luxo. A pessoa ela tinha um fogão que ela ganhou, um fogão novo. Os filhos fizeram uma vaquinha e deram para a pessoa de aniversário. A casa dela não tinha reboco, Alexandre, nem por dentro nem por fora, estava no tijolo. Ela vivia numa situação de miséria. Ela só tinha um fogão e a perita assistente social falou que ela tinha eletrodoméstico de luxo. Por isso não era para conceder. Olha o tamanho do absurdo. Então, assim, quando eu fui na casa dessa mulher, eu falei, cara, não pode ser, não dá. Né? Mas, por outro lado, alguns passam por essa perícia social e acabam conseguindo o benefício sem, de fato, um processo. Eu conheço pessoas que recebem e não deveriam estar recebendo, porque negaram essa informação. Aposentadoria por tempo de contribuição é muito complicado. Você tem um negócio chamado CNIS, tem todo um histórico das suas contribuições num documento que está nesse cadastro. O que acontece? Em muitos casos, esse CNIS não está correto. Está faltando informação nele. Tem que retificar. Só que a pessoa não sabe. Ela pede aposentadoria, o INSS faz o requerimento de aposentadoria, né, lá no INSS, o INSS faz um cálculo e fala, não, está faltando um X tempo. Nós tivemos uma reforma da Previdência em 2019, né, 13 de novembro de 2019. Eles vão falar, não, você não preenche os requisitos quando mudou a lei.
sabendo que o INSS ciente que existem regras de transição para quem já trabalhava antes, X tempo de contribuição. Minha opinião, eles negam por negar. Para dar canseira mesmo. Para dar canseira. Eu tenho um caso desde 2018 que está tramitando, num caso de cardiopatia grave. Nossa. A senhora, ela vive no oxigênio. Ela mal consegue se locomover do quarto até o banheiro. Então, do leito do banheiro é difícil para ela. E o INSS negou, quando nós fizemos o pedido, dizendo que ela não tinha qualidade de segurado. Mas assim, esse era um requisito que quem tem cardiopatia grave, a própria lei, né, nós temos lá a lei 8.213, que vai dizer que algumas doenças específicas não precisa. E é o caso dela. O médico, ele fala, não, ela tem a doença X, mas não tem qualidade de segurado. Mas a doença X é uma cardiopatia grave. Era o direito dela. Ele negou por negar. Conscientemente. Negou por negar. É por isso que eu falo assim, ó, eles negam, ingressa com a ação e no final assim, é julgado procedente, né? É mantido. É claro que um processo previdenciário ele é muito complicado, ele é muito complexo. Sim. É aquele jogo de xadrez que o meu tio ensinou a jogar lá quando eu tinha 12 anos. Se você não pensar muito bem o que você está fazendo, e eu digo trabalhando com a verdade, mas se a pessoa não for especialista naquilo, não vai dar certo, porque ela não sabe o caminho. Sim. E não é atalho, é caminho. Você tem que jogar, movimentar a peça aqui, pensando lá na frente, os movimentos lá na frente depois. De maneira correta. Legal. Por isso que é assim, ó, eu aprendi previdenciário com um escritório aqui, um dos caras, assim, pioneiros. E se eu não tivesse trabalhado com eles, eu não ia aprender. A verdade é essa. Então, assim, eu aprendi demais com eles. Mas na prática mesmo. Como eu falei, os caminhos e não atalhos. É muito complexo. O previdenciário ele é muito complexo. Então, assim, o coitado do cidadão chega lá e nega. Aí o que o INSS fala? Ah, não, você pode interpor um recurso, que o próprio INSS vai julgar. Meses, e não tem um resultado. E o resultado final qual é? Nega. Rapaz. Vai manter. Então é por isso, entendeu? Eu não vejo como mais fácil, porque eles negam também o LOAS. Mas talvez ele seja, entre aspas, um pouquinho mais fácil de provar do que os outros. Porque o outro você precisa comprovar tempo. E muitas vezes o teu CNIS, o teu cadastro está errado. Não. Você tem na carteira. E o pior, antigamente, eu não sei, antigamente a gente comprava aqueles carnês, um carnezinho laranja, comprava na banca e a pessoa pagava no banco. Na maioria dos casos, esse tempo que a pessoa contribuiu não consta desse CNIS. Não consta lá. Assim, coloca aí. A cada 10, 8 que eu pego, não tem. Não tá lá. Aí você fala, então me traz o carnê. Ela traz o carnê. O comprovante é aquele comprovante de impressão bancária. Nossa, vai apagando com o tempo. Cadê a comprovação de pagamento? Alguns é autenticação mecânica. E o que não é autenticação mecânica, como provar que ela pagou realmente, como retificar o CNIS dela, e às vezes são assim, são 8, 10 anos de contribuição dessa maneira. Cadê? Né? Não tem como provar. Olha que complicado. E essas questões de comprovação de trabalho, hoje já facilitou bastante. Hoje informatizou tudo, né? Informatizou. Nessas questões assim, facilitou bastante para comprovar tempo de trabalho, documentação, essas coisas, como que funciona dentro desse processo previdenciário aí. Porque hoje é tudo por internet, tudo por... Ou não influencia nada, né? Não influencia no trabalho de vocês. Você falou, hoje a pessoa para pagar o talãozinho não precisa pagar mais. Ela faz um... como que funciona hoje em dia para a pessoa pagar o Eno Carnê ainda, o sistema ainda? Aquele carnezinho laranja, eu nunca mais vi, acho que a gente nem encontra mais, mas ela tem outro sistema, assim, de pagar até pelo próprio banco, é mais tranquilo. Mas assim, ó, o sistema não. Ele não facilitou. Para o advogado não mudou nada, tá? Mudou assim, facilitou nosso tempo. Antes tinha que ir até o INSS dar entrada, entregar o papel, eles me davam um protocolo. Mas a pessoa, o cidadão, podia fazer isso. Se você entrar nesse sistema, que está lá, o meu INSS, você faz seu cadastro, login, senha, né, e acessa, você pode fazer pedido, solicitar documentação, na hora. Mas se você vê o caminho, você tem que assinar o documento, como tem que juntar esse documento, a pessoa não consegue fazer. E assim, não estou falando você ter baixa instrução. Não é difícil. Pode ser que alguém no INSS assista e fale assim, não é difícil nada. Cara, é difícil.
A gente vê. É difícil. A gente vê até servidor público que deveria ser mais fácil. Aí tá vendo, ele trabalha no meio, tá vendo, tá sofrendo para aposentar, para provar um monte de coisa. Aí, é documento aqui, cálculo ali. Trabalha no meio ali, a gente vê como é. É complicado. O tal do INSS é difícil, hein? É difícil. E como deve ser difícil você manter a linha, né, ética, né, no geral agora, né, falando como advogado, manter os princípios, né? Sim. Né, porque deve bater, não sei, talvez seja para vocês, nunca pairou essa dúvida porque vocês entenderam o propósito e havia algo no coração de vocês na questão do trabalho que vocês fazem no escritório de vocês, né? Mas para muitos deve ser um tabu, né? Porque falar, puxa, será que eu vou perder ganhar X mil por causa disso aqui? Será que eu vou perder ganhar X? Deve ser uma guerra, né? Para pessoas que não têm princípios, né? E não estou falando que as pessoas são maldosas. Às vezes é uma pessoa comum, né? Alguns valores não faz diferença para ela, então, né? Então ela vai e mete a cara e faz, né? Mas para quem tem um pouco de princípio, um pouco né, das bases que você citou aí, deve ser uma guerra diária, né? Porque deve vir casos que você fala assim, vou lavar a égua. Ah, tem. Vou lavar a égua, agora eu tiro... Né? E esse mundo tão consumista, tão capitalista que nós vivemos aí, que infelizmente dinheiro, né, dita muitas regras aí, não deve ser fácil. Não, e assim, mas é aquilo que eu falei pra você, a nossa conversa já começa assim, né? Se você veio procurar alguém pra mentir por você, não estou falando que você está no lugar errado. Agora, se você veio procurar um profissional que vai lutar pelos teus direitos, você está no lugar certo. Então é aqui mesmo. E o pessoal fala, não, é isso mesmo. Eu falei, não, nós prezamos aqui pelo nome. Então isso é a conversa inicial. Se você sentou lá, é a primeira coisa que nós vamos falar. E assim, como eu falei, até agora não teve ninguém que levantou e foi embora. Um momento vai acontecer. Mas assim, né? Uma hora vai acontecer. E sabe o que as pessoas vão falar? Então vai ficar pobre. Você não vai ganhar dinheiro. Mas o que eu acabei de falar, ó. Eu saí de uma condição que eu ganhava um valor X, eu tava tranquilo lá, podia continuar lá, desculpa, tava legal, mas não, eu entendi que era teve uma situação que foi meio chata, mas eu entendi que ainda era o momento de eu sair, falei, opa, ganhei um empurrãozinho, vou lá. Falei, e agora, Deus, né, como que vai ser? Porque eu não posso deixar tudo para minha esposa pagar. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Só que é algo que não entra dinheiro na hora. Eu falei, então, né, tem que trabalhar muito. Mas assim, como que eu posso dizer para você? É aquilo que eu falei. Eu me dispus a fazer. Falei, não, vou fazer. Conversei lá com o Luciano. Falei, Luciano, eu já havia recebido outras propostas no passado. Não montei no escritório com ninguém. Falei, cara, a gente fala a mesma língua, né? Temos o mesmo objetivo. E eu vejo as coisas acontecendo, Alexandre. Por exemplo, como eu falei para você, temos uma quantia 3 vezes maior do que é uma meta esperada para um escritório de advocacia normal. E que talvez tivesse muito mais tempo do que o nosso. Você fala assim, mas X de dinheiro que entrou. É uma outra situação. Eu não estou falando que entrou dinheiro. Eu estou dizendo que temos processos viáveis, porque tem processos que você fala... E aí eu já sou sincero, eu falo para a pessoa, eu não vou te colocar numa aventura jurídica. Tá? O advogado, a nossa atividade é atividade de meio. Nós vamos... utilizar de todos os meios necessários para alcançar o resultado que você espera. Mas eu não tenho obrigação de alcançar esse resultado. Né? Não sei que fica... De repente você até tem o direito, mas pode acontecer alguma coisa que infelizmente não deu certo. Ali você acabou perdendo. E isso, às vezes, isso ainda me deixa muito mal quando eu vejo a arbitrariedade, né, no Poder Judiciário, sem generalizar, é claro. Mas assim, como eu falei, eu vejo Deus agindo e nós conseguimos um número 3 vezes maior do que era o esperado. Tá? Pessoas me ligando hoje e falando, tô mandando uma pessoa aí. Legal. Né? E isso tem sido com uma constância. Então a pessoa fala assim, não, vocês não vão ganhar dinheiro fazendo assim. Eu já ouvi, e isso direto.
O profissional, o médico honesto, o advogado honesto não ganha dinheiro, vai ficar pobre a vida toda. Eu não estou esperando das pessoas. Eu continuo esperando de um Deus que me trouxe até aqui, que começou a fazer esse trabalho na minha vida quando eu tinha 12 anos. Com meu tio Marcos começou lá atrás. E tudo me trouxe até aqui. Já quis desistir várias vezes. Até mesmo desistir porque eu não conseguia sair do escritório dos outros para ter o meu. E eu queria ter essa liberdade, eu queria poder trabalhar dessa maneira. Mas assim, então não tenho... Imagina, eu entrei num cartório, como eu falei para você, sem experiência nenhuma, sem nada. E ali era a área jurídica e tudo continua me levando e vai me resgatando para aquilo e fala, cara, é isso aqui que você tem que fazer, né? Então, assim, o dinheiro, ele de fato, ele é consequência. Já ganhei bastante, já não ganhei nada. Como eu falei para você, já passei situações onde eu ganhei e veio uma situação, derrubou, perdi tudo, lá vou eu começar de novo, né? Mas hoje, graças a Deus, assim, não vivo mal, eu vivo de maneira confortável. Conseguimos uma quantia de processos, assim, e a expectativa, como eu falo lá pro Luciano, falei, cara, estamos trabalhando de maneira correta, de maneira honesta. Não vamos conseguir agradar todo mundo, né? Mas vamos fazer o nosso melhor sempre, cara. É aquela ideia, quando eu era servente de pedreiro, quando eu fui ajudante eletricista, auxiliar de produção, escrevente de cartório e advogado. É entender demais o que eu estou fazendo para poder ser chamado de especialista e entregar o meu melhor. Porque aquele que está esperando aquele trabalho, ele está esperando o melhor, né? Então, por questão de caráter, eu tenho por obrigação entregar o meu melhor. E a gente sempre conversa, e é nesse melhor que a gente colhe os resultados, né? Então, essa é a nossa expectativa. Então, não importa, eu vou continuar ouvindo, e eu já ouvi em vários lugares. O cara honesto não ganha dinheiro. O cara honesto não fica rico. O cara honesto passa fome. Eu não passo fome. Então, assim, até nos momentos de mais dificuldade, Deus ia lá e supria. Porque eu estou esperando ainda, eu acredito nesse Deus. É nesse Deus que eu confio. Não é no meu nome, não é no meu sobrenome, não são das pessoas que me indicam. Eu agradeço demais essas pessoas que me indicam. Mas não é. Todo dia novo, a minha esperança continua no meu Deus. E é isso. E ele vem trabalhando, ele vem suprindo. Me trouxe até aqui. E não tem para onde eu ir diferente. Cara, é isso. Sensacional. Pastor Gustavo, estamos com quanto tempo de live aí? Porque nós estamos... Tá rendendo aqui, hein? 1h40. Maravilha. Meu doutor Anderson Vaz. Meu Agora amigo. vamos chamar aqui o senhor doutor Anderson Vaz, por gentileza. Pode usar as câmeras nossas aí. Fala para nós as redes sociais do seu escritório. Antes de falar, quero deixar aqui já pré-marcado um dia para a gente fazer uma conversa mais técnica. Aí eu vou vir com umas perguntas de algumas pessoas aqui. Aí fica o convite para o Luciano quiser vir também. As portas estão abertas para você. Cara, sensacional ouvir sobre esse assunto tão delicado. E faltou perguntas aqui. Faltou muitas coisas que passou na cabeça aqui. Mas assim, a forma que você se aprofundou, a forma... A gente vê nos seus olhos muita verdade saindo na sua fala, né? A tua história, na verdade, ela te dá muita base para seguir nesse caminho. Se Deus tem provido é porque você está no caminho certo, cara. Para você, pro Luciano, pro escritório de vocês aí. Né? A gente louva a Deus por ouvir histórias como a sua, cara. Né? Eu te conheço desde menino, né? A gente ficou um tempo sempre contando em alguns eventos, né? Sempre assim, uns trabalhos, você com o rap lá com o pessoal dos jovens da igreja e sempre progredindo, né? Mal sabia, né, nas entrelinhas, as lutas que você passava, mas em todas elas Deus te deu vitória, cara. Não teria forma melhor de nós acabarmos, ou melhor, colocarmos uma vírgula nessa conversa, nessas últimas falas suas aqui, cara, sensacional. Então eu gostaria que você usasse nossas câmeras aí, falasse das suas redes sociais, onde fica o escritório de vocês, né? Como faz para entrar em contato, fique à vontade, pode passar o contato do Luciano, do escritório aí. As câmeras é sua e o microfone é seu, meu irmão. Fique à vontade. João, obrigado. Pastor, obrigado. O convite de vocês como eu falei, sensacional. Eu sou o cara
que eu gosto demais, assim, de incentivar as pessoas. Eu compro o teu sonho mais louco. Se você falar que você quer ser astronauta e tem mais de 50 anos, eu vou perguntar para você, mas o que é preciso? O que você precisa fazer? E aí eu vou pesquisar com você o que você precisa. Eu não me conformo quando alguém fica jogando balde de água fria no sonho dos outros, dizendo que mas já tem 800 profissionais nessa área. Não, mas olha de onde você veio. Ó, tua família nunca teve nada. Ou tantos já tentaram. Ó, eu já tentei também. Não esquece. Cada história é uma história. Continua tentando, continua correndo, continua acreditando. É sempre possível. É sempre possível. Faz o teu trabalho. Confia. Deus, Ele quer sempre o melhor para nós. Eu não estou falando de um Deus gênio, de uma lâmpada mágica que vai conceder desejos. Isso não existe. Mas eu estou falando de um pai de amor que ele se preocupa conosco o tempo todo. O tempo todo. Minha vida é um reflexo disso. E assim, eu venho, conto tudo e não é para me vangloriar jamais, porque toda a honra é dele, toda a glória é dele. E é por isso que eu falo, eu nem sei como eu estudei, não sei como eu paguei, né? Não sei de onde veio o dinheiro, mas Deus sabe. Eu só agradeço, porque eu sei que veio dele, né? Mas assim, eu sou o cara que você pode chamar para conversar, eu não te conheço de repente, mas se chama para conversar, a gente vai trocar uma ideia, seja do que for, e eu vou buscar, sempre estar buscando abençoar dessa maneira, inspirando, se for o caso, conversando, dando uma ideia. E como o Alexandre falou, nosso escritório é Souza e Vaz, o nome. Se você buscar no Instagram, tá lá, Souza e Vaz Advogados. Ele entra lá, curte, segue a gente lá, porque assim, ele só serve como informativo, né? Não é ostentação, e você vai ver que só tem questões de informativo de aposentadoria, de direito de trabalho, algumas coisas de criminal, voltado, você pode, se eu dirigir embriagado, umas coisas assim, para você entender o risco que você está correndo, né? Não dá bobeira. Tá certo. Então, muito informativo, né? No meu já é algo mais pessoal, eu coloco lá a família, tá Anderson Vaz, né? Anderson Almeida Vaz, é mais família. E assim, pessoal, eu espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído, né? Para que você possa, de repente, tá aí, né, pensando em alguma coisa que você quer para sua vida, alguma coisa que você quer fazer. De repente você já desistiu de alguma coisa que você acha que não tem como, acha que não tem uma saída. E é aquilo que eu falei, né? Eu venho até aqui onde tudo parece que não tem saída nunca. Parece que as portas vão fechando e vem Deus e continua agindo no tempo dele. Levaram 16 anos para eu ter o meu escritório. Então, 16 anos. Né? E muita coisa aconteceu nesses 16, muita vontade de desistir, e foram 16 anos. De repente, eu não sei se você está tentando, o que você está tentando, mas é possível, desde o tamanho do teu sonho não importa, é você que vai dizer se ele é grande, se ele é pequeno, ele é teu sonho. Né? São o desejo do teu coração, o desejo que Deus sabe, que Ele conhece. Então, continua tentando, continua correndo, que a resposta, a palavra final é sempre dele, né? Sempre dele. Vai fazendo a sua parte. E assim, espero de alguma maneira ter contribuído, né? Porque assim, não é vir falar que, coitadinho de mim, porque eu sofri lá, coitadinho. Não tem coitadinho. Eu tenho, como eu falei, é um sonho lá de criança, onde é realidade depois de 26 anos. Mas um Deus sempre agindo, um Deus sempre à frente, e é possível. E assim, como falei, um dia a gente volta para conversar essa questão do advogado, do cristão, mas é possível, não importa o que falam, mas só o desonesto vence, não é. Tira isso da tua cabeça, isso não existe. O desonesto acha que venceu, ele acha que tá bom. Mesmo que a gente não veja alguma coisa aqui, tudo que tá aqui é refúgio. Tudo que tá aqui é refúgio, já somos herdeiros da glória. Amém. Se você pensar assim, o que mais que pode ser assim, que tá te fazendo tanta falta? E a partir desse momento que seu coração se acalmar nisso, você pode ter certeza que coisas vão acontecer, mas você não tá nem esperando, porque não vai fazer diferença mais. Já não faz diferença. Né? Então, assim, espero de alguma maneira ter contribuído aí pra tua vida e compartilhando um pouquinho do que eu passei aí. E assim, como eu falei, tá lá, nosso Instagram tá aberto, e às vezes você não quer falar nem sobre direito,
Você quer falar, cara, vamos conversar um pouco aí que eu quero desabafar alguma coisa, tá difícil aqui. Cara, tá lá, manda mensagem pra gente, a gente vai conversar de tudo. Quero falar de rap, quero cantar rap, demorou. É de tudo, demorou, Maravilha. vamos lá, quer chamar, vamos fazer um barulho na rua aqui, vamos... Que legal, cara. Tamo junto, cara. Pessoal, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que, de fato, né, bombou aqui a nossa transmissão. 1h30, né, pastor Gustavo? Né? E quando Deus tem propósito, né, não há quem segure, né? Não foi o tempo, não foi o computador. Sim. O pastor Gustavo quase infartou aqui. Ele pegou quase 1h50? Olha que benção, ele nem viu a hora passar. Também Tá, não. ele viu a hora passar, voou aqui. Eu louvo a Deus, quero agradecer você que esteve conosco, né, desde o início, lá atrás, 1h50 lá atrás, está aqui, ó, com ainda pessoas online aqui, ó, firme aqui, não baixou. E eu estou muito feliz, porque numa noite tão desafiadora, né? Era 7h15 da noite. O pastor Gustavo ligou para mim e falou, parou o computador. Mas ele falou assim, suba aqui que nós estamos aqui. Cheguei junto com o Xando aqui e com o doutor Anderson Vaz. Não posso perder essa oportunidade. Chegamos junto aqui, debaixo de chuva, sentamos aqui e eu creio que além da live ter sido abençoada, o pré-jogo aqui, o esquenta aqui foi melhor ainda, né? Que preparou para que você fosse alcançado. Siga nossas redes sociais, curte, compartilha, se inscreva, nos ajuda a divulgar esse canal, né? Uma plataforma que Deus abriu aqui na nossa cidade, para nossa região, para que pessoas igual o Xando, igual você que está nos assistindo, venha aqui contar sua história, que vai engajar pessoas, mudar a vida de pessoas. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, né? Mudar a história de pessoas desconhecidas, entre aspas, né? Porque Deus sempre lembra daqueles que são seus, né? E trazer aqui em público, na nossa praça pública que é a internet, e falar do amor desse Deus maravilhoso, né? Que levanta pessoas, que reconecta pessoas, que traz a pessoa toda vez que ela quer escapar, né, do propósito, traz de volta, né? Que planta a semente lá atrás. Esse é o nosso Deus, né? E deixo aqui o convite pro Colombo Sócio, Luciano, Xando aqui para uma próxima conversa aqui, mais técnica, né? A gente poder dar uma espremida, dar uma enquadrada em dois, né? Legal. Tá bom? Eu te agradeço. Lembrando você, meu querido, nos ajude aí agora a cobrir também a despesa do computador também, né? Vou chorar sim, porque o técnico vem aqui, ele desenrolou, desmontou toda a máquina aqui, quase R$5.000 custa a máquina. E graças a Deus não queimou o que nós achávamos que tinha queimado, graças a Deus. Porém, tem uma despesa. Então você pode comprar o número do bolo da Edna Bolo Gourmet, né? Vamos fazer o jabá de sair daqui. Ó, de contrapartida, se você for sorteado, vai ganhar caneca, tá ok? E o bolo vulcão. Meu Deus do céu. Ô Luciano, eu te amo, meu amor. Eu vou comprar. Se nós não ganharmos, amor, eu compro pra você em nome de Jesus. Mãe Edna, pode fazer um pra mim, tá bom? Aí que eu vou mandar minha esposa. Vai pegar uma madeira em casa lá. Meu Deus do céu. E de contrapartida, um bolo abençoado, uma caneca linda. Ó, Xando, entregamos um monte dessa aqui, uma atrás da outra. Essa aqui ficou. Eu acho que é pra você que tá nos assistindo. E de contrapartida, um evento do César Henrique. E vai ter janta, né? Crente não gosta de comer quase nada, então vai ter uma janta aqui. Então, gente, nosso Pix vai... Ó, entra nas nossas lives, nos vídeos que já estão no YouTube. Todas elas têm vinheta de entrada, de meio e de final. Ali você vai achar os contatos dos nossos patrocinadores, tá bom? O nosso Pix, tá ok? Se você quiser ofertar na nossa vida, nos conhece, confia no nosso trabalho, pode ofertar. Usa o Pix do pastor Gustavo, tá ok? Entre em contato comigo. Se você, querido empresário, você que quer nos patrocinar, que quer que o seu nome entre aqui, confia no nosso trabalho, vem nos ajudar. Nós precisamos e muito, porque tudo isso aqui é possível graças ao trabalho do Reino de Deus. Tudo isso aqui que nós estamos vivendo aqui é providência de Deus. Pessoas que têm investido, pessoas que têm acreditado. Tá bom? Eu quero louvar a Deus pelos nossos patrocinadores, pelos que têm nos abençoado aqui, aos sábados. A você que já ajudou, já comprou. Tá bom? A gente pede mesmo porque nós estamos aqui para servir você, pastor, você cristão, não importa a tua igreja, você, meu caro, né, colega de profissional que quer conversar conosco, entre em contato aqui. Quem sabe a gente pode sentar um dia, marcar aqui e bater um papo sobre você, sobre a tua vida aí. Você tem uma história engajadora que você sabe que vai mudar a vida de alguém. Nossos telefones estão aí, entre em contato comigo e vamos conversar.
tá bom? Aqui no Papo de Frente, no Edificando, no Papo Reto Cristão, tá bom? E como diz o Xando, né? Estamos disponíveis para conversar também. Eu não gosto de falar quase nada, né? Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Sábado às 14 horas estaremos de volta aqui para aquele Papo Reto com uma pessoa, um convidado muito especial. E amanhã nós estaremos anunciando em nossas mídias sociais. Pastor Gustavo, vencemos em nome de Jesus. Tá bom? Forte abraço. Se Jesus não voltar, até sábado e até semana que vem. Em nome de Jesus. Forte abraço. Fui!